O nome do nosso personagem principal é Alistair, que com uma expressão calma tenta entender como se tornou quem é. Lembrando-se do primeiro dia após seu renascimento no Novo Mundo, ele enfrentou uma amarga decepção porque a maldição do ciclo temporal pairava sobre ele. Em um mundo onde todos tratam as outras pessoas como inimigas e a lei principal é a lei da selva, ele passou por momentos difíceis. Ele teve que passar por uma enorme humilhação para alcançar o objetivo mais elevado, fazendo esforços incríveis. Mas, como qualquer coisa, tudo tem seus prós e contras. Estar em um loop temporal permitiu que ele tivesse uma quantidade enorme de informações e dormisse com todas as mulheres do mundo. O personagem principal conseguiu se beneficiar de sua maldição e, estando fora do poder do tempo, conseguiu aprimorar o olho divino, ficando mais forte a cada dia que passava. Este poder permitiu-lhe realizar um grande número de coisas, incluindo ajudar um grande número de pessoas e em particular o ancião do grande clã. O conhecimento e a experiência em batalhas nos permitiram nos vingar e nos livrar do estúpido traidor que sempre teve a intenção de prejudicar nosso herói. Durante sua vida, ele viu um grande número de garotas lindas, algumas das quais precisavam de sua ajuda. E finalmente, um dia, o sofrimento e o tormento do nosso protagonista acabaram, dando-lhe a oportunidade de viver uma vida plena. Nosso herói vê à sua frente uma enorme esfera dourada emitindo uma quantidade colossal de energia. Esta esfera é chamada de Sistema Estelar Arcogê. Ele também nota 4 enormes estátuas de pedra protegendo esse coágulo de energia de estranhos. O personagem principal avança sem a menor preocupação de morrer na batalha contra esses guardas. Um dos guardas de pedra desfere um golpe poderoso com uma marreta, cortando o ar e deixando-o incandescente. O personagem principal, usando sua força física e habilidades adquiridas, evita facilmente essas tentativas desajeitadas de acertá-lo. Em alguns momentos, ele voa alto, terminando diretamente acima das cabeças dos guardas de pedra que guardam a esfera. Alistair começa a absorver energia, seu corpo começa a exalar uma aura vermelha contendo um poder inimaginável. Ele faz um simples aceno de 2 dedos de sua mão e com um ataque corta ao meio todos os guardas que estão ao seu redor, reduzindo tempo e espaço em seu caminho. O personagem principal entende que este não é o único nível de defesa da esfera da magia e se prepara para o próximo ataque. Grandes guerreiros alinhados em uma fileira começam a aparecer diante dele, mostrando com toda a sua aparência que passaram por um grande número de batalhas. No mesmo segundo, abre-se um portal de onde começam a surgir vários demônios e espíritos de séculos passados. Dizem que o personagem principal é incrivelmente corajoso e estúpido, pois se atreveu a invadir a Terra da Magia e imediatamente começou a atacar. O protagonista entende que as almas fantasmas dos maiores guerreiros da história se reuniram diante dele, mas nem mesmo eles conseguem entretê-lo. Depois de um momento, ele começa a se mover de um inimigo para outro, infligindo-lhes inúmeros golpes e não deixando a menor chance de vitória. A batalha termina muito rapidamente e Alistair fica em uma nuvem de poeira, com o campo de batalha se estendendo atrás dele. Ele olha para a esfera de magia em torno da qual paira um grande número de correntes, perguntando se esta é a sua nova imagem. Dentro da esfera está um homem imponente com cabelos brancos desgrenhados, que é o Imperador Suméria. Olhando em volta para o que está acontecendo ao seu redor, o Imperador pergunta ao personagem principal quem causou toda essa agitação. Alistair chama seu nome e pede perdão por perturbar o descanso de Sua Majestade, mas ele precisava encontrá-lo com urgência. O Imperador fica bastante surpreso com o fato de seus subordinados terem conseguido lidar com ele com tanta facilidade e decide testar pessoalmente do que nosso protagonista é capaz. Sumer concentra uma enorme quantidade de energia mágica em sua mão e então ataca o personagem principal com quiromancia. O personagem principal nem pensa em fugir do golpe do Imperador, dizendo que tem uma força incrível e fica muito impressionado com isso. O rosto do Verão mostra o choque incorruptível de que um mortal comum não estremece diante de seu poder e não tenta evitar o ataque. Alistair dissipa o ataque do Imperador com um leve movimento da mão e decide contar quem ele realmente é. O personagem principal relembra o mundo terreno que nos é familiar e como ele era um estudante comum refletindo sobre sua vida futura. Um dia ele se atrasou para um evento importante referente às provas finais e, sentado em sua bicicleta, tentou chegar a tempo para o início. Sem perceber o semáforo vermelho, ele saltou para a estrada, por onde um caminhão vinha em sua direção em grande velocidade. Essas memórias associadas ao infeliz incidente foram as últimas em sua vida e observando a escuridão sem fim diante de seus olhos, ele não conseguia imaginar que renasceria em outro mundo. O personagem principal se viu em um corpo desconhecido em um mundo desconhecido para ele, tentando entender o que aconteceu com ele.
Depois de um tempo, ele descobriu que estava nas terras dos continentes Hong, mais especificamente, no território da seita Wang. O protagonista não ficou muito atormentado com sua nova vida e decidiu descobrir o mais rápido possível quem ele era e onde poderia obter ajuda dos moradores locais. No final das contas, a principal lei do Novo Mundo era a lei da selva, e se você fosse mais fraco do que outra pessoa, seria impossível conseguir ajuda. Movendo-se em uma direção desconhecida, Alistair tropeça em uma garota indefesa deitada no chão pedindo ajuda. Ele vê um homem incompreensível de manto amarelo que atacou a bela com o desejo de violá-la e cometer lascívia. Um senso de justiça neste momento forçou nosso herói a ordenar imediatamente que lhe tirasse as mãos sujas da garota inocente. O misterioso estranho, sem pensar duas vezes, correu imediatamente em direção ao personagem principal, percebendo sua superioridade em força. O homem enfia uma adaga no peito do nosso herói, finalmente dizendo que foi um erro desafiar o filho do seu mestre. O personagem principal revelou-se incrivelmente fraco e, morrendo mais uma vez, não conseguia acreditar que imediatamente após renascer em outro mundo morreria novamente. Mais uma vez observando o vazio sem fim diante de seus olhos e tentando gritar com todas as suas forças, ele acorda no mesmo lugar após seu renascimento. Alistair rapidamente percebeu que toda vez que ele morria ou adormecia, seu dia recomeçava e ele se encontrava em um loop temporal. Ele decidiu que em um mundo onde há um grande número de pessoas notáveis, ele não deveria ficar em segundo plano e foi em busca de poder e força. O mundo em que ele renasceu tinha um grande número de maneiras de se mover, graças às quais em questão de minutos você poderia estar do outro lado da Terra. O personagem principal começou a vagar todos os dias, visitando cada vez mais lugares novos, tentando sobreviver e aprimorando suas habilidades. Às vezes, suas andanças o levavam a terras míticas onde parecia que cada centímetro do solo estava saturado de magia, que estava prestes a explodir e despedaçá-lo. Em alguns momentos, suas divergências com os habitantes deste mundo levaram a situações extremamente desconfortáveis, das quais era difícil encontrar uma saída. Durante os primeiros 10.000 anos de suas viagens, Alistair percorreu cada centímetro deste mundo e aprendeu os segredos de todas as famílias e clãs. O personagem principal renasceu neste mundo precisamente no momento em que a era do reinado do imperador terminou e as rixas tribais dos clãs dominantes tornaram-se cada vez piores. Ao longo dos anos passados no loop temporal, o personagem principal descobriu quais são os poderes dos habitantes locais e na maioria das vezes eles perseguem um aumento na quantidade de fusão espiritual, sem prestar atenção ao resto. Devido à sua maldição do loop temporal, Alistair não conseguiu melhorar a quantidade de fusão espiritual em seu corpo, mas ele poderia treinar sua encarnação guerreira e seu olho divino. O mais simples neste assunto foi o aprimoramento do olho divino, porque seu poder crescia e se tornava maior a cada dia que passava, dos quais eram milhares. Depois de míseros 50.000 anos, a força do personagem principal foi suficiente para cortar montanhas com o movimento de 2 dedos. Um pouco mais tarde, com 70.000 anos de vida, o protagonista conseguiu dividir a cama com todas as belezas deste mundo. Mas um dia, no momento do seu centenário milésimo aniversário, ele se viu ao lado de uma princesa que falava sobre suas façanhas. A menina não acreditava que o personagem principal já tivesse mais de 100.000 anos e que nessa época conseguisse derrotar inúmeros inimigos. Ela diz que não acredita nessas bobagens inventadas e tem 100% de certeza de que foi ele quem a envenenou. Alistair estende a mão para ela, garantindo que não está com quem a envenenou e pede que ela o siga. A garota imediatamente se vira, tentando ir na direção oposta e ordenando que ele nem tentasse segui-la. O personagem principal, revirando os olhos, explica que, continuando a caminhar, em 10 segundos a menina verá a luz da tocha e aqueles que queriam sequestrá-la, nos quais a bela, por motivos óbvios, não vai acreditar. Continuando a caminhar exatamente após o tempo previsto, ela vê 2 ladrões à sua frente com uma tocha acesa na mão. Chocada com o que viu, a menina não consegue acreditar que tudo o que foi dito anteriormente aos nossos personagens principais se revelou verdade. Ela imediatamente começa a fugir dos ladrões em direção ao nosso protagonista, pedindo-lhe ajuda e proteção. Escondida nas costas dele, a garota expressa sua confiança nele e pede que ele lide com os agressores, recebendo em resposta que tudo terminará em poucos segundos. Depois de lidar com os ladrões que querem sequestrar a garota, o personagem principal a conduz para as profundezas da floresta escura. Avançando cada vez mais, ele pede para segui-lo, apontando para uma passagem secreta no tronco de uma enorme árvore.
A menina expressa seus temores sobre sua segurança e porque o personagem principal tem certeza de que ali existe uma passagem secreta, ao que ele responde que já fez isso inúmeras vezes. Depois disso, a princesa, com confiança ardendo nos olhos, promete que se algo acontecer com ela, a cabeça do personagem principal será decepada. Tendo-se aprofundado na árvore, Alistair gira uma alça que sai da parede no formato da cabeça de um demônio cheio de dentes. Esta ação abre aquela passagem muito secreta e 3 silhuetas aparecem na frente de nossos heróis em meio a uma nuvem de poeira e neblina. Vemos diante de nós o mesmo homem que tentou assediar a garota logo no primeiro dia da estada de Alistair neste mundo. Esses estranhos são Balder, filho de um dos anciãos da seita Wang localizada nas proximidades. A menina imediatamente começa a gritar com o estranho que apareceu do nada, dizendo que foi ele quem lhe deu o veneno. Balder explica que não era veneno, mas sim um afrodisíaco ao qual ela não resistirá e fará tudo o que ele mandar. Ao mesmo tempo, ele olha para o nosso herói, percebendo que ele está incrivelmente fraco porque seu nível de fusão espiritual está no nível mais baixo. Num mundo onde apenas a força governa, o nível de competências de uma pessoa é determinado pelos limites que ela foi capaz de ultrapassar, começando pelo nível mais baixo e terminando no nível mais alto. Como mencionado anteriormente, todas as pessoas buscam um aumento na fusão espiritual, quando na verdade o olho divino e a encarnação do guerreiro são um indicador de força. Não sinto grandes reservas de fusão espiritual em nosso personagem principal. Ele ordena que seus subordinados o matem e lhe tragam uma garota. 2 guerreiros vestidos como ninjas correm em direção a Alistair, desembainhando suas katanas terrivelmente afiadas. Depois de tirar uma faca do bolso do manto, o personagem principal com um leve movimento reflete seus golpes, infligindo-lhe simultaneamente muitos ferimentos. Olhando para o Balder principal, o herói concorda que está no nível mais baixo da linha, mas mesmo assim teve força para matar seus subordinados como pequenos animais. O filho mais velho claramente não gosta desse tratamento e ordena que ele se desculpe imediatamente e pare de falar assim com ele. Alistair, limpando a lâmina de sua adaga, diz que mesmo Balder estando em um nível superior, ele deveria ser mais respeitoso com aqueles que estão em um nível inferior. Balder, cujo rosto lê simultaneamente medo e um sentimento de raiva, pergunta quem é o personagem principal, que ele sabe o quão forte é o próprio filho do mais velho. O protagonista com olhar calmo e olhos ardentes explica que estas são as palavras de seu pai e o que seu filho fez esta noite foi suficiente para matá-lo. Ao mesmo tempo, o personagem principal rapidamente se aproxima de seu oponente e lhe dá um forte tapa na cara. Devido à diferença de força, mesmo um golpe tão fraco é suficiente para transformar o rosto de Balder em uma folha de papel amassada com veias saindo dela. Depois de voar vários metros para trás, ele não sabe quem realmente é o personagem principal e se permite tratá-lo dessa maneira. Olhando para seu oponente, Alistair pensa em quão lamentável é o filho do ancião da seita Wang, que fez um acordo com o forte do mal. Ajoelhado diante do personagem principal, Balder pede perdão, implorando para que ele seja deixado vivo e não morto. O protagonista joga uma adaga nos pés de Balder, dizendo que um animal como ele deveria cortar a própria pata em sinal de punição. Seu rosto imediatamente começa a exalar horror primitivo e um pedido de ajuda, ao mesmo tempo que pede misericórdia ao personagem principal. Alistair, com a cara séria, diz que se ele mesmo não fizer isso terá que cortar não uma, mas 2 mãos. Alguns segundos depois, um grito agudo é ouvido por toda a área, fazendo com que os pássaros pousados nas árvores vizinhas voem para longe. Coberto de lágrimas e baba escorrendo da boca, Balder pergunta se isso é suficiente enquanto sangra. Depois que o personagem principal diz para fugir, Balder foge, deixando apenas um rastro vil e sangrento atrás dele. A garota que está atrás do personagem principal todo esse tempo agradece por sua salvação e pede que ele a leve para casa. Alistair diz que a ajudou a se livrar da perseguição, mas o afrodisíaco em seu sangue ainda está ativo e precisa ser neutralizado. O rosto da menina mostra constrangimento e ela pergunta como exatamente ele vai neutralizar o veneno. Depois de algum tempo, o personagem principal invoca uma enorme fênix de plumagem azul e voa junto com a princesa. Enquanto isso, a princesa não entende como uma pessoa comum do nível mais baixo é capaz de controlar a fênix do Mar do Sul, já que isso requer pelo menos 3 anos de treinamento. Alistair explica que mora aqui há 100.000 anos, e como ninguém, sabe tudo sobre tudo, inclusive como intimidar o filho do mais velho e como controlar a fênix. Uma garota doce e envergonhada pergunta se a personagem principal realmente quer neutralizar o afrodisíaco em seu sangue porque ela está noiva do 7º demônio imperador.
Alistair diz que sabe bem quem é o demônio do imperador e que ele é o mais forte de todo o continente. Ele pede que ela não se preocupe porque ele vai ficar bem, e agora eles têm pouco tempo, que só dá para 5 vezes. A garota corada tenta fingir que não entende o que nosso personagem principal quer dizer, perguntando 5 vezes do que estamos falando. Naquele exato segundo, seu corpo começa a formigar e tremer, e o sangue em suas veias começa a circular a uma velocidade incrível. Alistair começa a entrar em pânico ao perceber que o efeito do afrodisíaco começou a fazer efeito antes do tempo e pede para a garota se controlar. A princesa ataca o personagem principal, dizendo que não pode esperar até eles pousarem e quer começar a fazer isso agora mesmo. Na manhã seguinte, o protagonista dorme babando e percebendo que mais um dia sem sentido e despreocupado começou. Antes que tenha tempo de abrir os olhos, ele puxa a mão para o lado, mas acidentalmente tropeça nos lindos seios da garota que salvou ontem. Ele imediatamente recua em pânico, sem entender o que está acontecendo e perguntando à princesa como ela veio parar aqui. A menina olha para ele com os olhos marejados, chamando o personagem principal de mentiroso, pois ele prometeu que ela voltaria para casa pela manhã. Não entendendo bem o que está acontecendo, o protagonista decide esclarecer que dia é hoje, em resposta à audiência do dia 27 de julho. Poucos momentos depois, ele percebe que o dia em que ficou preso por 100.000 anos foi 26 de julho e finalmente saiu do loop temporal. Imagens de todos os seres celestiais, grandes guerreiros e monstros que o desprezavam começam a piscar em sua cabeça, e ele jura destruir cada um deles. Seus pensamentos são interrompidos por uma garota que tenta bater nele, culpando-o pelo ocorrido na noite passada e perguntando quem será o responsável por tudo. Alistair a pressiona contra o peito, pedindo que ela não se preocupe, pois ela é a única garota de quem ele se lembra durante toda a sua estadia neste mundo e com certeza será responsável por ela. A noiva do 7º imperador levanta para ele os olhos marejados de lágrimas, dizendo que com certeza se lembrará dessas palavras e espera que tudo isso seja verdade. A conversa é interrompida pelo grito de uma mulher vindo do céu e prometendo punir o personagem principal por suas ações. Eles olham para cima e veem uma garota ruiva e uma espada atrás dela, de pé sobre uma fênix gigante. Esta beleza graciosa e imponente é uma das anciãs da seita Wang, cujo nome é Visco. Olhando para ela, Alistair fica decepcionado com sua libertação das maldições do loop temporal, pois assim que uma desaparece, outro problema aparece imediatamente. O mais velho estende a palma da mão e começa a preparar um poderoso feitiço chamado Rede do Dragão. A garota resgatada tenta afastar o personagem principal, avisando que se ele for pego na rede nunca mais sairá. O protagonista tranquiliza dizendo que isso não é nada e com um aceno de um dedo da mão ele corta a rede do dragão que voa em sua direção. Neste momento, Mistletoe fica em choque, sem entender como uma pessoa comum do nível mais baixo poderia lidar com um dos feitiços de ligação mais poderosos. Ela salta do transporte aéreo, dizendo que com certeza libertará o cativo das mãos sujas do sequestrador. Sem dar ao mais velho a oportunidade de atacar, o personagem principal pergunta se ela está interessada em informações sobre onde está seu pai. Mistletoe começa a ficar com raiva ao ouvir isso, tentando perceber quem está na sua frente e o que ele sabe sobre seu pai. Alistair oferece um acordo pedindo que ela o acompanhe ao território da seita Bate, após o qual ele lhe contará tudo o que sabe. Quando questionado por Mistletoe com que propósito ele deseja chegar lá, ele diz que isso não lhe diz mais respeito e pede apenas para levá-lo até lá. Depois de algum tempo, nossos heróis chegam ao templo da seita Wang, onde treinam um grande número de subordinados, que se ajoelham ao ver um dos mais velhos. Alistair, acompanhado de Visco, muda-se para o templo principal da seita Wang. Aparentemente, ela decidiu aceitar sua oferta. O personagem principal que passa pelos estudantes da seita ouve como eles o humilham porque ele tem a audácia de andar na frente do mais velho e se comporta como Balder. Percebendo isso, ele se vira para Mistletoe e pede para se livrar desses 3 falantes. Um dos alunos sorri, tendo 100% de certeza de que o mais velho não ouvirá tal plebeu. Naquele exato momento, a garota desembainha a espada e nocauteia os atrevidos estudantes com alguns golpes. Você pode ver capilares vermelhos rompidos nos olhos da anciã porque ela está claramente insatisfeita com o comportamento de seus subordinados e ordena que fechem a boca imediatamente. Depois de mais algum tempo, nossos heróis se encontram nos portões brilhantes do templo principal da seita Wang. O Elder Mistletoe segue o personagem principal com o olhar, tentando mais uma vez perguntar por que ele veio para a seita. Alistair se vira ao ouvir suas palavras e com plena expressão de confiança diz que quer ver a cabeça de Alana.
Mistletoe fica surpresa com uma demanda tão ousada e diz que duvida que o líder da seita encontre tempo para se encontrar com uma pessoa comum do ponto de vista financeiro. Além disso, o personagem principal dá um tapinha na cabeça da garota que salvou, ordenando que ela vá para casa e deixe todo o resto com ele. Depois disso, ele se volta novamente para o mais velho, pedindo-lhe que transmita suas palavras ao chefe da seita, pois assim que elas ouvir, ela concordará imediatamente com uma audiência. Alistair diz que os meridianos desemparelhados se fundem, os 8 pontos de sua intersecção são semelhantes ao yin e ao yang, quando o sangue ferve e os ossos esfriam, tudo sai como deveria. Mistletoe entende imediatamente que essas linhas devem ter um significado oculto e o jovem que está diante dela é claramente uma pessoa difícil. O mais velho promete transmitir tudo exatamente como pediu e diz que retornará em breve. Enquanto isso, o personagem principal ouve sons de batalha vindos das proximidades do templo. Depois de olhar um pouco ao redor, ele encontra estudantes da seita que estão treinando no manejo de uma espada. Ele testemunha um duelo entre uma garota e um cara em que a senhora vence graciosamente. Estou tentando estabelecer contato com os alunos. Ele pergunta o que eles fazem e o que exatamente treinam no estilo de luta dos espadachins. Os alunos da seita se viraram lembrando do nosso personagem principal e tentando com horror não fazer movimentos desnecessários para não irritá-lo. Enquanto os homens tremem de horror com medo de serem espancados pelo ancião Mistletoe, a garota que venceu o duelo de espadas não entende o que está acontecendo. Criando coragem, ela ainda decide perguntar ao estranho que apareceu do nada quem ele é. Alistair responde que sua posição e nome não são tão importantes quanto o fato de a garota estar usando a técnica da espada da abundância celestial incorretamente. Surpresa incorruptível aparece imediatamente no rosto do aluno, e ela fica chocada ao ver como ele conseguiu perceber a falha em sua técnica. A protagonista aconselha a menina a deixar seus pensamentos para trás e se entregar aos seus sentimentos, pois apenas a forma investida no desejo é transferida para a lâmina, e ela deve permitir que ele a controle. A aluna fica completamente encantada com esse conhecimento incrível sobre a arte da esgrima e pede para esclarecê-la ainda mais. Alistair se senta em uma pequena coluna, dizendo que pode responder a todas as suas perguntas com uma pequena massagem. A menina, com olhar carrancudo e um pouco insatisfeito, decide mesmo assim sucumbir às provocações do protagonista e começa a massagear seu trapézio. Os alunos da seita que observam tudo isso ficam claramente insatisfeitos e prometem dar uma lição ao nosso personagem principal algum dia. Eles são interrompidos pelo retorno do ancião Mistletoe, que diz que o chefe da seita está esperando por nosso protagonista no corredor. Alistair se despede de sua nova amiga, prometendo ensiná-la em outra ocasião. Mistletoe, ao notar sua aluna fazendo uma massagem no personagem principal, a repreende por perder tempo em vez de atingir o nível 2 em esgrima. A menina explica que quem ela acompanha conhece o segredo da forma final da técnica da abundância celestial. Mistletoe não consegue acreditar no que ouviu, percebendo que o estranho que conheceu ainda é muito jovem e que a abundância celestial é uma técnica secreta que nem todo idoso é capaz de compreender. A aluna começa a balançar sua espada em uma velocidade frenética, emitindo uma enorme quantidade de energia, dizendo que foi exatamente assim que esse estranho a ensinou a se mover. Olhando para o movimento, o Visco não consegue acreditar que isso seja possível porque é simplesmente incrível. Enquanto isso, o personagem principal está parado em frente a uma enorme escadaria no final do escritório. O chefe da seita, Wang, está sentado. Uma garota majestosa e peituda sentada no trono se pergunta como o personagem principal conhece o segredo da técnica do esquecimento, que é transmitida de geração em geração. Alistair abre as mãos para os lados, dizendo que conhece não só o princípio de funcionamento da técnica, mas também seu ponto fraco. A chefe da seita, Alana, claramente não gosta dessa resposta e diz que a técnica é transmitida há 3.000 anos e não pode ter falhas. Ela imediatamente fica coberta de tatuagens roxas e um grande número de cobras aterrorizantes emergem de seu corpo. Alana manda o estranho responder com que propósito veio ao templo dela, caso contrário os últimos momentos de sua vida estarão contados. Alistair repele as cobras que o atacam com um aceno de mão e diz que uma vez a aconselhou a ter cuidado, mas ontem ela se machucou ao tentar aperfeiçoar o feitiço. Após o golpe com a palma da mão, ondas de energia começam a emanar ao seu redor, e ele diz que se não ajudar, ela precisará de 6 meses para se recuperar. Em seus pensamentos, Alana entende que ontem à noite eles realmente praticaram em um reservatório da mais alta pureza, onde estranhos não são permitidos, mas esse jovem de alguma forma sabe tudo. As tatuagens desaparecem do rosto e do corpo da cabeça, e ela deixa de atacar o personagem principal, que continua postando informações.
O protagonista sobe os degraus do trono e, diante de Alanna, diz que não gosta de conversar com quem olha para baixo e entende perfeitamente que a menina agora está preocupada com duas coisas. O chefe da seita vê a fusão espiritual de nosso herói e entende que ele está no nível mais baixo, mas ao mesmo tempo sua energia é incrivelmente avassaladora. Alistair diz que o primeiro motivo é o forte dos espíritos malignos e o palácio da família Shiley, que querem atrair sua seita para o seu lado, mas ela não confia em ambos. E o segundo motivo é que Alanna não pode ultrapassar o limite do ciclo, e a personagem principal se oferece para fazer um acordo porque pode ajudar a resolver esses dois problemas. Em troca do cumprimento de todas as condições acima, Alistair pede para utilizar o reservatório de maior frequência e permitir o acesso a ele. Ao mesmo tempo, em algum lugar do outro lado da seita Bate, um velho de cabelos grisalhos repreende dois guarda-costas. Esses guarda-costas acabam sendo os próprios subordinados do careca que o personagem principal derrotou ao salvar a garota. Ambos pedem perdão por seus atos, e de joelhos, imploram ao mestre que não tire suas vidas, o que faz com que ele tenha um ataque de raiva incontrolável. O velho ordena que eles se levantem e vão na frente dele até o chefe da seita, prometendo ter misericórdia deles. Ao mesmo tempo, seu sangue ferve e ele lança um fluxo gelado de energia em direção a esses guarda-costas. Assim que o coágulo gelado de energia atinge o alvo, eles imediatamente ficam congelados e absolutamente imóveis. Um velho grisalho, dizendo que cachorrinhos inúteis são indignos de vida, com um golpe poderoso divide seus corpos em pequenos pedaços de gelo. No mesmo segundo, seu filho Balder, que perdeu o braço, aparece na esquina e pergunta ao pai quem era o homem que conheceu. O velho diz que não importa para ele quem seja esse cara, mas ele vai pagar pelo fato de ter ousado cortar a mão do filho. Balder começa a soluçar e babar novamente, implorando ao pai que vingue a mão perdida. Enquanto isso, a chefe da seita, Alanna, concorda em fazer um acordo com o personagem principal, dizendo que poderá admiti-lo em um reservatório da mais alta pureza. Alistair agradece e promete ir ao lago à noite para ajudá-la a superar seu marco. Quando a garota pergunta por que eles não podem ir agora, ele se vira e olha para a entrada da sala do trono. O personagem principal sorri e diz que antes de tudo precisará lidar com os convidados que chegaram. No mesmo instante, os portões se abrem e o mesmo velho grisalho, pai de Balder, entra. Este velho de cabelos grisalhos é outro ancião da seita Wani chamado Howard, que diz ter ouvido rumores sobre o sequestro de uma garota que já foi salva. Alanna responde que tudo é verdade e que ele não tem com o que se preocupar porque a menina está segura, e o velho, por sua vez, olha para o personagem principal, percebendo que ele está no limite. Alistair, por sua vez, fica olhando para o velho, enquanto irradia uma confiança inabalável em si mesmo e em suas habilidades. Naquele exato segundo, perguntando ao chefe se esse cara é realmente o sequestrador, Howard corre em sua direção com vontade de atacar. O velho acumula na mão a energia gelada com a qual destruiu recentemente dois guarda-costas, pretendendo fazer o mesmo com o personagem principal. Em um piscar de olhos, Alistair se esquiva e se encontra atrás do mais velho, dizendo que não esperava tais emoções desde o primeiro encontro. Howard não consegue acreditar no que vê, tentando descobrir como esse cara conseguiu ficar atrás dele. Enquanto isso, o chefe da seita, com olhar inabalável e confiante, se pergunta qual o motivo da visita de Howard aos seus aposentos. O velho pede perdão, explicando seu comportamento dizendo que é seu dever como responsável pela segurança de toda a seita e pede para levar o personagem principal para interrogatório. Alanna explica que isso não é necessário porque se não fosse Alistair, quem sabe o que poderia ter acontecido com aquela garota sequestrada. O chefe da seita também ordena que este jovem receba o estatuto de vice-rei e direitos idênticos, e todos no território da seita são obrigados a tratá-lo com respeito. Howard parabeniza o personagem principal por ter conseguido ganhar tanta influência em sua cabeça tão jovem, sem entender de onde veio esse pirralho. Por fim, o chefe de Alan pede para não irritar Howard, ao mesmo tempo informando que Mistletoi lhe mostrará seus aposentos nos próximos dias. Alistair promete ser mais contido no futuro e agradece ao chefe pela preocupação. Depois de algum tempo, ele se encontra em uma luxuosa propriedade de 2 andares que servirá como seu lar temporário. Ele inspeciona os quartos, acompanhado pelo mesmo aprendiz de espadachim, escrevendo elogios ao interior local. A menina dobra o joelho e diz que, como o senhor governador não está ocupado com nada, ela gostaria de receber alguns conselhos sobre habilidades com a bola. O personagem principal explica que não poderá fazer isso hoje porque há um assunto inacabado que precisa ser resolvido primeiro.
Enquanto isso, em uma masmorra secreta e sombria, Balder acusa o personagem principal de dividir a cama com o chefe da seita e por isso merece tal tratamento. Ele fica furioso e quer se vingar do nosso protagonista, dizendo ao pai que não pode simplesmente deixar as coisas assim. O Elder Howard, como se não estivesse ouvindo o filho, está se perguntando como um homem com o nível mais baixo de força foi capaz de se esquivar do golpe. Balder interrompe os pensamentos do pai dizendo que ontem ele deu uma poção do amor para a garota e o personagem principal provavelmente percebeu isso e se aproveitou de sua condição. Depois disso, ele apresenta a teoria de que o chefe provavelmente lhe concedeu esse status querendo manter tudo em segredo. Howard pensa em tudo que ouviu e entende que, com tais evidências, é improvável que consiga escapar impune. Nesse exato segundo, a conversa é interrompida por Alistair, que aparece do nada e agradece pelas amáveis palavras. O Elder Howard, com um sorriso no rosto, se surpreende com a coragem do protagonista, pois ele teve a audácia de invadir seu domínio. O personagem principal coloca o velho em seu lugar, dizendo que nos 30 anos que passou na seita Wang não conseguiu praticamente nada e, acima de tudo, incentiva as ações do filho. Depois disso, Alistair tira uma bola azul brilhante do bolso e pergunta se o velho precisa de um antídoto. Howard percebe que tem um antídoto para o veneno do dragão da água em suas mãos e sugere que esse menino possa ser um mensageiro e imediatamente cai de joelhos. Percebendo a gravidade da situação, ele também ordena que seu inútil filho se ajoelhe rapidamente. Alistair diz que ao ordenar que a mão de Balder fosse cortada, ele esperava ser sábio, mas agora vê que em vez de se arrepender, decidiu fazer planos ruins. O velho começa a implorar furiosamente e pedir perdão, dizendo que ele e seu filho estavam errados e pedindo para lhe dar um antídoto o mais rápido possível, pois o veneno do dragão é muito doloroso e insuportável de suportar. O personagem principal entrega a estranha bola nas mãos do mais velho, que afirma que a partir de hoje não agirá sem sua ordem. O mais velho coloca uma bola de antídoto na boca, perguntando-se por que nosso protagonista a entregou tão facilmente. Após Howard tomar o antídoto, Alistair diz que esta pílula foi feita por ele pessoalmente e se decidir traí-lo, morrerá imediatamente. Nesse mesmo segundo, o velho sente como se uma enorme quantidade de correntes estivesse enrolada em seu coração e, aparentemente, o cara não está brincando. Depois disso, o ancião inclina a cabeça novamente, prometendo ser obediente e não violar a confiança do jovem mestre. Erguendo a cabeça, ele e o filho percebem que o personagem principal desapareceu, e em seu lugar permanece um pequeno pedaço de fumaça. Neste momento, Dona Lana aguarda nosso herói próximo a um reservatório da mais alta pureza. O personagem principal aparece, fica completamente nu, cobrindo a pelvis com uma pequena toalha, e diz que a cabeça precisará tirar a roupa. A Lana fica indignada com a afirmação, perguntando com quem ele pensa que está falando agora e ordena que não seja atrevido. O protagonista diz que a cabeça não o interessa em nada e pode guardar sua dignidade para si, pois seu objetivo é ajudá-la a superar seu atual nível de poder. A Lana concorda em cumprir as exigências do protagonista, dizendo que confiará nele e expondo seu corpo chique e lindo. Alistair fica atrás da garota, pedindo que ela não se mexa e prometendo que tudo será indolor. Após uma breve pausa, o personagem principal começa a concentrar uma enorme quantidade de energia em sua mão. Logo depois, ele redireciona o fluxo de poder para o corpo de Alana, fazendo com que ela absorva todo esse poder. A garota começa a corar e gemer alto, percebendo que grande poder está penetrando em seu corpo e tentando controlá-lo. Concluído o ritual, Alistair diz que a técnica do esquecimento apenas multiplica a energia Yin, mas não a gera, e se a cabeça conseguir melhorá-la para o nono círculo, então a reversão começará. Alana se pergunta quanto tempo levará para aproveitar a energia Yin. Alistair diz que com seu nível atual vai demorar 6 meses, mas ele vai ficar muito mais forte, então esse período será encurtado porque ele sabe que a Batalha do Continente acontecerá em breve. A Batalha do Continente é uma batalha entre as principais seitas de todo o continente pelo direito de entrar em Daoi. Daoi existe desde o início dos tempos e permeia todo o continente, somente a seita vitoriosa tem o direito de entrar e melhorar suas forças nele. A Alana diz que centenas de seitas se estabeleceram no continente, 3 das quais são reconhecidas como as mais fortes, mas a seita Bat é a mais fraca das 3, e na verdade, ela quer se recusar a participar da batalha. O personagem principal diz que não há tempo para desistir e ele fará o possível para ajudar a cabeça e ela terá sucesso, e nos olhos dela a vontade de dormir com ele novamente. Ele acrescenta ainda que o treino de hoje acabou e amanhã eles precisam se encontrar no mesmo local.
Tentando avaliar seu nível de poder, Alistair percebe que com a ajuda de 2 princípios sob seu controle, ele foi capaz de elevar seu nível a um nível espiritual. Voltando aos seus aposentos, o personagem principal percebe a espadachim esperando obedientemente por seu aprendiz, que relata que uma certa senhora o espera há muito tempo. Entrando, a garota que ele salvou recentemente, cujo nome é Zinni, imediatamente corre para seus braços. O personagem principal está muito feliz com sua aparência e sua alegria não tem limites, pois não esperava vê-la aqui. Zinnia imediatamente começa a descrever os últimos acontecimentos, dizendo que nosso protagonista é incrível porque conseguiu uma organização tão rápida do próprio capítulo. A garota diz que Alistair parece incrivelmente corajoso e carismático, e em seus olhos a vontade de dormir com ele novamente. Ela também acrescenta que está muito feliz por eles terem se conhecido e relata que ultimamente todos os seus pensamentos têm sido apenas sobre o nosso personagem principal. Kimi mais uma vez lembra que se em 2 anos o 7º Imperador Demônio a chamar para se casar, então ela preferiria morrer a permitir que esse casamento acontecesse. A imagem do poderoso Imperador Demônio surge na cabeça da garota, para quem ela é apenas uma das muitas noivas que serão várias centenas. Alistair, com confiança inabalável no rosto, promete nunca permitir que isso aconteça porque agora ele é o responsável por ela. A garota se despede dele, dizendo que já é tarde e ela precisa voltar para casa, e também que aquela garota é espadachim e sua melhor amiga. E sorrindo amplamente para o nosso protagonista, ela pede que ele a ajude nos treinos nas horas vagas. A despedida é interrompida pela mesma aprendiz de espadachim que pede permissão ao seu mestre para escoltar as Zinnias para casa. Deixado sozinho, Alistair diz no vazio que seu aluno deixou e aparentemente outra pessoa lhe fará companhia esta noite. Acontece que ele se volta para o Elder Mistletoe, que estava escondido na esquina do prédio todo esse tempo. A garota percebe que sua localização foi revelada e decide aparecer em pleno crescimento. Lembra ao personagem principal que tome cuidado com suas palavras. Vendo o mais velho de longe, Alistair murmura para si mesmo que é simplesmente impossível esquecer isso. Acontece que durante todo esse tempo seus olhos estavam grudados no peito grande e incrivelmente exuberante do mais velho. Percebendo o que estava acontecendo, a garota imediatamente cobriu o corpo com as mãos, perguntando para onde exatamente nosso protagonista estava olhando. Entrando em seus aposentos, Alistair enfatiza que a própria Visco convidou o chefe a instalá-lo em sua propriedade para obter informações sobre seu pai. O mais velho diz que isso foi necessário para descobrir e tentar convencê-lo a dar todas as informações que sabia. Alistair senta na cama pedindo companhia, prometendo que na hora certa contará tudo. A garota começa a corar e a ficar um pouco envergonhada, perguntando o que exatamente o personagem principal está pensando. Criando coragem e ainda conseguindo sentar ao lado dele na cama, a menina pergunta o que deve fazer agora. O vice-rei se recosta completamente, deitado na cama dizendo que não vai fazer nada com ela. Depois disso, ele adormece em questão de segundos, deixando o mais velho completamente sozinho para digerir o que aconteceu. Mistletoe ainda tenta por algum tempo entender com que propósito exato ele a chamou, após o que ele também adormece. Na manhã seguinte, a menina dorme tranquilamente, babando no travesseiro firmemente agarrado com as 2 mãos. Abrindo os olhos, ela vê Alistair parado em frente à janela, já fazendo planos para o dia inteiro. Viro-me para Mistletoe, a personagem principal pergunta sua opinião sobre a próxima batalha do continente da qual deverão participar. A menina diz que com o nível atual da seita Wang, se ele participar não poderá contar com a vitória. O personagem principal elogia a garota por interromper sua avaliação da situação, mas tem certeza que conseguirá derrotar os demais participantes e para isso precisa de ajudantes. Alistair relata que ela será a primeira de sua lista. Durante 1 mês ele a treinará nas habilidades de um espadachim, e eles também ajustarão a abundância celestial. Ele também relata que vai apenas ver a segunda pessoa da lista, ao mesmo tempo em que se pergunta se Mistletoe conhece Casper. A menina relata que ele é o 7º mais velho e, ao mesmo tempo, uma pessoa muito reservada que sempre age sozinha e mora em uma montanha onde treina constantemente. Alistair diz que ele deveria ir até o 7º ancião pedindo ao Visco para ficar na seita e salvar uma pessoa, e isso acontecerá exatamente ao meio-dia. A menina, um pouco insatisfeita por ser comandada como uma criança pequena, mesmo assim concorda com as instruções. Depois de algum tempo, o personagem principal, acompanhado por um aprendiz de espadachim, segue em direção à montanha onde o mais velho treina. Ele explica para a menina que o mais velho odeia quando seu treinamento é interrompido e perturbado. Voltando-se para a aluna, ele pergunta o que aconteceria se a obrigasse a lutar contra o mais velho. Chocada com a oferta,
A espadachim tenta recusar, dizendo que ele é um guerreiro muito habilidoso e que ela não é páreo para ele. Alistair pede que ela não se preocupe, pois tudo o que ela precisa fazer é resistir aos primeiros 7 golpes e então usar imediatamente a 10ª forma de abundância celestial. A menina entende que não tem o direito de contradizer seu mestre e promete fazer tudo exatamente como ele disse. Nesse exato segundo, a conversa é interrompida por um grito alto, e o personagem principal consegue sentir que algo se move em sua direção em alta velocidade. No último momento, graças às suas habilidades físicas e reações incríveis, ele consegue afastar o aluno. Depois disso, uma enorme explosão foi ouvida atrás deles, da qual eles mal conseguiram se esquivar. A espadachim nem teve tempo de entender o que havia acontecido, mas se a protagonista não tivesse conseguido salvá-la, ela já estaria morta. Olhando para trás, para o local onde ocorreu a explosão, eles veem uma grande nuvem de poeira e um homem parado na frente deles com uma enorme espada. O espadachim que os atacou é o 7º ancião da seita Wang, Casper, que diz que esta é uma área proibida e que eles não deveriam ter vindo aqui. Alistair a interrompe dizendo que, segundo rumores, ele é o melhor espadachim de todo o continente e veio ver com seus próprios olhos. Tais palavras provocam um forte ataque de agressão em Casper, e ele pede ao personagem principal que mostre ao máximo suas habilidades. O protagonista acalma um pouco seu ardor dizendo que terá que lutar não com ele, mas com seu subordinado. A garota desembainha a espada, dizendo que seu nome é Darcia e que ela é discípula do 12º ancião da seita Wang, desafiando Casper para um duelo. O mais velho claramente não gosta dessa situação e não consegue acreditar que está sendo forçado a brigar com alguma garota. Ele imediatamente sai correndo, precipitando-se para o ataque, dizendo que eles pediram e que não haverá piedade. Seu primeiro e rápido golpe lateral parece incrivelmente poderoso e esmagador. Darcia consegue repelir o ataque, mal conseguindo aguentar toda a pressão e força no último momento, conseguindo se ajoelhar. Depois disso, ela imediatamente dá um grande salto mortal para trás, tentando quebrar a distância com o mais velho. Casper imediatamente corre em direção a ela, dizendo que como ela pode se esquivar, o duelo dele será muito engraçado. Ele começa a acertá-la com uma saraivada de golpes, e a garota, com o que resta de suas forças, consegue desviar cada um deles. Após repelir o 6º e último ataque, a garota lembra que, segundo a personagem principal, agora é sua vez de atacar. O mais velho, cheio de confiança, declara que a menina claramente não é tímida e quer ver se ela consegue bater nele pelo menos uma vez. Após essas palavras, Darcy imediatamente começa a preparar a técnica da abundância celestial, elevando-a à 10ª forma. Um grande número de lâminas fantasmagóricas de energias carregadas começam a aparecer ao seu redor, que começam a atacar o mais velho. Não esperando tamanha pressão, Casper abaixa um pouco a guarda e uma das espadas consegue arranhar sua bochecha. Percebendo o que estava acontecendo, ele pergunta ao personagem principal como exatamente ele conseguiu calcular sua fraqueza, pois a garota claramente esperou o número necessário de golpes e conseguiu feri-lo. Alistair diz que alma como um único organismo é o dono da espada e seu nome é o mesmo de Escamas de Dragão. O mais velho não consegue acreditar no que ouve, perguntando como exatamente ele conhece o segredo de sua espada. O protagonista afirma que gosta de armas, por isso as entende bem e basta um olhar para entender tudo. Casper declara que tudo isso é um absurdo e ele não consegue acreditar que algum cara com um só olhar tenha conseguido identificar todas as fraquezas e deficiências de sua técnica. Para confirmar suas palavras, o personagem principal pega um galho comum e diz que pode derrotá-lo de uma só vez. Espantado com tal atrevimento, a raiva começa a ferver nos olhos do mais velho, e ele pede ao oponente que mostre sua força. No mesmo segundo, Casper enfia sua espada no chão, de onde ondas de energia começam a emergir. Depois disso, um enorme coágulo de energia aparece do solo, em forma de dragão elétrico. Nosso protagonista sorri, dizendo que isso é exatamente o que ele esperava e até agora não há nada de especial nisso. Alistair dá um golpe poderoso com o galho em sua mão e pede para ver a 10ª forma dessa técnica. Do nada aparece um dragão de energia dourada, várias vezes maior que o primeiro. Casper, em estado de choque completo, não consegue acreditar no que vê ao olhar para o enorme dragão dourado. O mais velho se ajoelha e o personagem principal, segurando um galho perto da cabeça, pergunta se ele admite a derrota. Casper concorda que é fraco e tenta descobrir como exatamente aprendeu a 10ª forma desta técnica. O personagem principal responde que só melhorou a 7ª forma que o mais velho usava e espera ter entendido exatamente como, porque senão ficará muito decepcionado. O mais velho,
Cruzando os braços, agradece a Alistair pela instrução e pede que ele se apresente a quem é seu oponente. Antes que possa responder, ele é interrompido por Darcia, que relata que diante dele está um muito jovem que o chefe nomeou governador. Casper enfatiza que o personagem principal é incrivelmente habilidoso em tão tenra idade, e seu conhecimento das técnicas de manejo da bola é simplesmente incrível. O protagonista relata que fica feliz em compartilhar vários segredos e ao mesmo tempo descobrir se o mais velho quer provar seu valor na Batalha do Continente. Casper afirma que se considera o mais forte entre as pessoas das 3 seções principais e na luta 1 contra 1 não tem igual, mas como a batalha não é uma luta única, muito provavelmente eles perderão. Alistair relata que antes do início da batalha, ele planeja fortalecer a seita Wang e também quer encontrar um oponente digno para o mais velho. Casper está muito feliz com esta oferta e concorda em participar da batalha sob a liderança de nosso personagem principal. Depois de algum tempo, nossos heróis retornam ao templo principal da seita Van, onde Mistletoi relata que atendeu ao pedido. Ao lado da garota está um homem alto de armadura que é o terceiro ancião chamado Louis. O homem cai de joelhos e começa a agradecer ao personagem principal por ter ordenado salvá-lo de uma morte dolorosa. Alistair agradece mais uma vez ao Visco por atender seu pedido e diz que todos têm coisas mais importantes para fazer. A conversa é interrompida por Darcia, que informa que o chefe está organizando uma assembleia geral e que todos os anciãos da seita devem comparecer ao Salão dos Santos. Enquanto eles entram no corredor, Mistletoi diz a Louis que ontem houve uma escaramuça entre o vice-rei e o Elder Howard e pede-lhe que apoie o jovem. Uma vez na reunião, o chefe informa que ela recebeu uma carta do Scarlet Sky Palace e amanhã de manhã o mestre de sua seita virá pessoalmente para uma visita. O personagem principal apresenta a teoria de que tudo isso foi feito para testar a força da seita Wang. O primeiro ancião chamado Cameron, usando uma máscara estranha e incompreensível, não concorda com esta afirmação, dizendo que com o poder atual do Céu Escarlate, isso não faz sentido. O segundo ancião chamado Mason também concorda com ele, dizem que o governador pensa muito superficialmente. Nesse momento, o raciocínio deles é interrompido por Howard dando um golpe poderoso com a palma da mão sobre a mesa, dizendo que, em sua opinião, há um grão de verdade nas palavras de Alistair. O pensamento do primeiro e do segundo ancião surge no pensamento de que é muito estranho que seu mais venerável colega de repente tenha ficado do lado dos jovens. Esse comportamento de Howard parece estranho para a chefe, Alana, que começa a suspeitar de ações ilegais do personagem principal. Mesmo assim, ela concorda com o vice-rei, mas ainda se pergunta se ainda virá um mestre de outra seita, o que deveriam fazer. O protagonista se oferece para matar algumas pessoas de sua seita para mostrar quem está no comando. Ele é imediatamente interrompido pelo quinto ancião Michael, que diz que não se pode agir dessa forma, pois eles são muito mais fortes e com tais ações podem arruinar sua existência. O quarto ancião da seita Wang, Melvin, concorda com ele, dizendo que também é contra tais decisões. Howard novamente decide apoiar a proposta do governador, dizendo que ela é excelente e precisa ser atacada primeiro. Considerando tudo que Alistair disse, o Elder Casper, depois de esperar bastante tempo, diz que também aprova tais ações. Essa resposta causa grande surpresa em todos os mais velhos, pois antes Casper praticamente não falava e sentava-se em silêncio em todos os conselhos. Decidindo ficar longe, Visco e Louis também decidem aprovar a proposta do nosso protagonista. Ao ouvir as vozes de todos os presentes, o chefe decide perguntar ao governador como vão derrotar os inimigos caso uma batalha comece. O personagem principal pede ao chefe que não se preocupe e promete que amanhã conseguirão superá-los, oferecendo-se para encerrar o encontro de hoje porque está um pouco cansado. Alana concorda com a decisão do protagonista, dizendo que a reunião acabou enquanto tenta entender por que a maioria dos mais velhos o apoiava. Antes que todos tivessem tempo de sair, Howard conversa com Alistair, perguntando se ele fez tudo bem e se vai aceitar uma nova tarefa. O personagem principal ordena ao velho que mate uma pessoa esta noite e é muito importante que ele morra de uma só vez. O personagem principal sussurra no ouvido do mais velho que exatamente precisa ser feito para derrotar o inimigo com apenas um golpe. Depois acrescenta que se tudo for feito como ele disse, nada o ameaçará. O velho promete seguir as instruções exatamente como o jovem mestre lhe disse e pede permissão para se despedir. Depois de mais alguns segundos, o ancião Louis alcança Alistair, que mais uma vez agradece por sua salvação. O protagonista agradece ao mais velho, dizendo que ele é muito educado e que suas habilidades com certeza serão úteis para eles durante a Batalha do Continente. Louis promete dar o seu melhor,
mas infelizmente isso será impossível porque sua lança de 5ª classe foi quebrada. Alistair diz que o mais velho não precisa se preocupar com isso, pois em breve ele lhe dará uma nova lança da 9ª categoria. Louis fica imediatamente surpreso, dizendo que em sua seita só existem armas angulares deste nível e para ele seria uma grande honra. Por fim, o personagem principal ordena ao mais velho que cuide de seus ferimentos, e quando surgir a oportunidade, ele com certeza pegará sua arma. Após o término da conversa, Alistair finalmente quer descansar e diz que é hora de passar para a parte mais interessante. Na noite do mesmo dia, ele e o chefe realizam novamente o ritual próximo a um reservatório da mais alta pureza. O personagem principal decide cair nas boas graças de Alanna ao decidir perguntar por que Howard de repente o apoia tanto e o apoia no Conselho de Anciãos. A menina afirma que as dúvidas já a invadem há muito tempo, pois ultimamente na seita Van todos parecem estar dançando ao som do nosso personagem principal. Alistair sorri, fingindo que não tem nada a ver com isso e que tudo isso é coincidência, enquanto pergunta se todos realmente o tratam bem. Alanna imediatamente cora e começa a ficar envergonhada, cobrindo o corpo nu com as mãos e dizendo que continua impenetrável. O protagonista entende perfeitamente os medos do chefe, mas pede que ela se acalme, pois chegou a seita deles para ajudar a resolver questões urgentes. Ele estende a mão para o lado, convidando a cabeça a se aproximar porque quer contar um segredinho para ela. A cabeça se inclina e ele sussurra em seu ouvido que o ancião Howard é na verdade um peão do forte do mal. Depois disso ele aponta o dedo para a floresta, dizendo que ela está próxima e que eles deveriam dar um passeio e observá-la. A garota não tem escolha a não ser concordar com Alistair e pede que ele espere um minuto porque ela precisa se vestir. Depois de algum tempo, eles seguem em direção à floresta onde o mais velho deveria estar. Eles assistem Howard derrotar o 4º ancião Melvin com todas as suas forças. Ele cai no chão sangrando pelo nariz e pergunta o que está acontecendo com o velho, porque de repente ele decidiu bater nele. O Elder Howard relata que Melvin irritou alguém que não deveria e por isso ele morrerá. Melvin começa a gritar e a tentar dar desculpas, dizendo que Howard sabe perfeitamente quem ele é e não deveria fazer isso. O velho relata que embora Melvin se posicione como um mensageiro do forte dos espíritos malignos, ele foi capaz de perceber sua fraude e o verdadeiro mensageiro já chegou à seita há muito tempo. Depois disso, Howard tira seu cajado, dizendo que não será mais capaz de enganá-lo e começa a absorver uma enorme quantidade de energia. Carregando um ataque muito poderoso, ele ordena que Melvin se alegre porque ele irá embora de sua explosão de luto. O velho diz que é difícil saber quem é o enviado do forte, mas o governador tinha um antídoto e a pílula não pode ser falsificada, então ele é um verdadeiro enviado. Howard fica na frente de Melvin, que está deitado no chão, esperando ter dado o último suspiro. Enquanto isso, Alistair manda Alanna ficar quieta e ele responderá todas as perguntas depois que tudo acabar. Nesse momento, Melvin ainda está vivo e com as últimas forças tenta se levantar, ajoelhando-se, dizendo que Howard esqueceu quem é seu verdadeiro dono. Ele começa a gritar que não adianta mais deixar o velho vivo, seus olhos ficam fortemente vermelhos e todo seu corpo está coberto de veias salientes. O Elder Howard fica surpreso ao ver que seu amigo ainda está vivo e decide não relaxar ainda. No mesmo momento, Melvin começa a usar uma técnica proibida, seu corpo se transforma, transformando-se em um monstro incompreensível e estranho. O velho Howard diz que o mensageiro previu que ele se transformaria na 9ª forma e estava pronto para isso. Ele novamente começa a absorver energia, lançando um flash triste em direção a Melvin na forma de um grande número de caveiras azuis. O monstro enfurecido começa a gritar e seus olhos exalam uma incrível sede de morte e raiva. Usando os punhos, ele começa a lutar contra os projéteis que voam em sua direção com as próprias mãos. O capítulo, observando tudo o que está acontecendo do lado de fora, presume que, nesse ritmo, o Elder Howard será um perdedor. Alistair decide ajudar o velho e pega uma pedra que está por perto e a joga no monstro com uma força incrível. Uma pedra que passa atinge Melvin no estômago, causando-lhe sérios danos. O velho, sentindo que seu oponente estava visivelmente enfraquecido, decide que está a sua chance de acabar com ele com um golpe. Howard mais uma vez usa sua técnica de flash de luto e lança um enxame de caveiras azuis em Melvin. Após receber ferimentos, o monstro não resiste mais e cai no chão, e o velho fica feliz porque tudo correu exatamente como o mensageiro previu. Howard também entende que a batalha deles causou muito barulho e ele precisa escapar da cena do crime o mais rápido possível. Enquanto isso, a cabeça, escondida, quer sair rapidamente, mas o personagem principal a impede, dizendo que isso não é o fim. Eles percebem como Melvin,
caído no chão disfarçado de monstro, começa a dar sinais de vida. Ele só fingiu estar morto porque entendeu que a situação havia mudado seriamente e ele precisava retornar com urgência e relatar isso ao Senhor do Mal. Alistair imediatamente fica em seu caminho, acompanhado pelo chefe, dizendo ironicamente que eles vieram parar aqui por puro acaso. Melvin percebe que seus negócios não vão bem, em pânico, começa a pensar no que fazer. O protagonista gentilmente diz que deixará a cabeça para lidar com o monstro e, enquanto isso, encontrará o velho Howard. Alana diz que eles deveriam evitar fazer perguntas desnecessárias e começa a invocar a lâmina espiritual. Melvin, percebendo que agora está fraco demais para resistir à cabeça, decide que precisa tentar escapar o mais rápido possível. Alana não vai deixar o traidor ir tão facilmente e decide provar que não é só ela estar à frente da seita e usar perfeitamente suas armas espirituais. Em alguns momentos, o corpo do monstro, atormentado e cortado em pequenos pedaços, cai no chão ensanguentado. A cabeça deixa para trás o corpo mutilado de Melvin, mostrando com toda sua aparência aterrorizante que ele detém seu título por um motivo. Depois disso a menina diz que não deve ser subestimada porque nunca permitiria que um traidor escapasse bem debaixo de seu nariz. Naquele exato segundo, Alana sente uma energia estranha e sinistra atrás de si, percebendo que nada de bom sairá disso. Enquanto isso, Melvin, cortado em pequenos pedaços, está vivo e diz que o capítulo parece muito apetitoso e atraente. Neste momento, o Elder Howard está tentando retornar à seita o mais rápido possível para não ser suspeito de nada. Alistair rapidamente o alcança e ordena que não tenha pressa porque há mais uma tarefa para o velho. Os dois param em alta velocidade e Howard tenta descobrir exatamente o que o jovem mestre precisava. O protagonista explica que Melvin apenas fingiu estar morto e, se não estivesse aqui, esse erro teria custado muito caro. Depois disso, ele ordena que Howard vá até a seita Lans e pegue a lança da canção da Fênix deles. Tendo dado novas instruções ao seu subordinado depois de algum tempo, ele retorna ao mesmo local onde deixou Alana para lutar. Ele percebe uma garota deitada inconsciente no chão, percebendo que sua consciência foi absorvida pelo espaço mental daquele monstro. Neste momento, em algum lugar de uma dimensão paralela cheia de rios de sangue, o chefe da seita está no limbo. À sua frente está o transformado Melvin, que se parece ainda menos com uma pessoa comum. Alana imediatamente assume que ele é um dos 4 governantes do forte, ao que o monstro responde que seu mestre já devorou todos. O monstro conta que escondeu todos os bens por muito tempo e cada vez que via a cabeça à sua frente ficava dominado pela emoção e pela paixão. Ele pede que a menina o acompanhe e depois tenta tocar o seio dela com a mão. Antes que ele possa executar seu plano, sua mão é arrancada, fazendo com que um grito insuportável seja ouvido por toda a área. Melvin olha para a mão decepada, percebendo estranhos símbolos roxos nela e percebe que são runas da técnica de Dainichi. Levantando a cabeça, ele percebe Alistair, que ordena que ele solte Alana imediatamente porque ele é apenas um peão do forte dos espíritos malignos e não é humano nem demônio. Olhando para o personagem principal com surpresa, ele fica perplexo quando um mestre tão habilidoso e capaz de dominar tais técnicas apareceu no continente. O protagonista o aconselha a descobrir isso com o Senhor do Inferno e naquele exato momento divide seu corpo em pequenos pedaços, deixando apenas respingos de sangue por toda a área. Assim que Melvin é derrotado, a cabeça é imediatamente libertada de suas algemas e acorda, recuperando a consciência. Alana agradece ao nosso herói por salvá-la, perguntando se essa criatura era realmente um dos mais velhos. Alistair diz que ele ainda era meio humano, e esta forma foi a técnica final para se transformar em demônio. A menina fica chocada com o que ouviu, sem imaginar quantas cartas os espíritos malignos esconderam nas mangas, imaginando se conseguirão resistir a um inimigo tão perigoso. O protagonista tenta acalmar a cabeça, aconselhando-o a cuidar de seus ferimentos no momento e prometendo que poderão lidar com o Palácio do Céu Escarlate e o Forte do Mal no futuro. Depois de algum tempo e voltando para seus aposentos, Alistair descobre o ancião Mistletoi dormindo em sua cama e decide não interromper seu doce sono e deitar-se ao lado dela. Na manhã seguinte, o personagem principal, abraçado com uma linda garota, tenta acordá-la e diz que o sol já nasceu. A menina abre os olhos e se assusta e imediatamente começa a ficar envergonhada, perguntando ao personagem principal quando exatamente ele voltou e como eles foram parar na mesma cama. O personagem principal explica que voltou ontem à noite e não fez nada de vergonhoso com o mais velho. Saindo para fora, Mistletoi se depara com sua aluna, que relata que chegou por ordem do chefe da seita e não queria atrapalhar o tempo do mentor com o governador.
A anciã estreitou e cora levemente, dizendo para não inventar nenhuma vulgaridade porque ela veio aqui alguns minutos antes para tratar de assuntos urgentes. A conversa é interrompida por Alistair, dizendo que o estão incomodando desde amanhã e que seria melhor irem ao palácio, sobre o qual as nuvens começam a se formar. Neste momento, o chefe da seita, acompanhado pelos mais velhos, observa enquanto nuvens escuras exalando energia violeta aparecem acima de seu palácio. Um estranho mascarado cumprimenta o chefe, dizendo que eles não se viam há muitos anos e que não esperava que todos se reunissem para recebê-lo com tantas honras. Enquanto isso, Alanna não fica muito feliz com sua aparência, mas mesmo assim permite que ele se instale em seu palácio. O mascarado diz que eles não se viam há muito tempo e que sentia muita falta de cada um deles. Ele desce ao chão, ficando em frente ao Elder Mason e se perguntando como ele se sente após a longa batalha no passado distante. Mason responde que suas feridas e queixas foram curadas há muito tempo e ele não guarda rancor dele. O mascarado convida o velho para lutar novamente, argumentando que é uma boa prática melhorar suas habilidades de luta. Alanna decide parar com essa zombaria e de uma forma muito rude descobre exatamente por que eles vieram para sua seita. O mascarado com um olhar muito arrogante começa a rir, dizendo que trouxe consigo 4 dos piores alunos porque a batalha do continente está prestes a começar. E na véspera de um evento tão grandioso, ele quer que eles deem uma olhada nas proezas da seita Wang e as obtenham de seus discípulos. Os discípulos da seita Wang, que observavam tudo o que acontecia, não entendiam por que deveriam competir porque muito provavelmente perderiam. Enquanto isso, a chefe da seita, Alanna, se pergunta como os discípulos de um mascarado vindo de outra seita conseguiram atingir tal nível de poder. O Elder Michael diz que o nome do homem mascarado é Isaac e aparentemente ele acredita que ninguém na seita Wang pode revidar. Isaac responde que competiria de bom grado com todos os anciões das seitas Wang, mas hoje seus alunos competirão. Essas palavras, que mostraram claramente uma autoconfiança incrível, bem como arrogância para com outras pessoas, enfureceram incrivelmente o Elder Michael. Isaac começa a gritar de alegria e dizer que este não é um local para competições e que eles deveriam ir para a arena. Neste momento, nosso personagem principal aparece atrás de Dona Alanna e pede perdão pelo atraso. O chefe da seita, percebendo que toda a elite se reuniu, se oferece para ir à sua arena e continuar a resolver as coisas por lá. Depois de algum tempo, todos os nossos heróis se encontram em uma enorme plataforma de pedra não muito longe do templo da seita Wang. Chegando na arena, Isaac percebe que não há nenhum Howard entre a mais antiga seita Van e decide provocar Alanna dizendo que eles estão no mesmo nível de poder. Ela responde que o mais velho está gravemente doente e não poderá participar desta competição amistosa hoje. O mascarado decide não perder tempo e se oferece para iniciar a primeira batalha, indicando sua aluna como candidata, pedindo-lhe que lhe mostre do que é capaz. A garota formidável e musculosa declara que é uma discípula da seita Scarlet Sky e desafia o mestre da seita Van para um duelo. Os discípulos da seita Wang parados do lado de fora da arena, olhando para um guerreiro tão formidável, em nenhum caso querem se apresentar como candidatos porque têm medo de serem derrotados. Neste momento, os anciões da seita tentam chegar a um acordo e entender qual de seus alunos surgirá como o primeiro candidato ao duelo. O Elder Mason gentilmente pede conselhos e assistência a Alistair para encontrar um candidato adequado. O protagonista da Equidna sorri, dizendo que na reunião de ontem não apoiaram suas decisões, mas agora pedem ajuda. Os mais velhos admitem que se enganaram e no futuro seguirão a todo custo a vontade do vice-rei. Michael, observando esta situação, fica em choque, percebendo que seus colegas nem sequer pediram conselhos a ele antes de pedir ajuda ao personagem principal. O protagonista diz que não guarda rancor dos anciãos, mas da próxima vez que eles deveriam pensar melhor em suas decisões, sugiro indicar a estudante Darcia como candidata. A garota, com incrível zelo, imediatamente agarra sua lâmina, dizendo que tentará corresponder plenamente às expectativas de seu mentor. Entre na arena, Darcy afirma que ela é discípula do ancião Mistleto e seu nível de poder está no limite. A garota de cabelos roxos, que é sua oponente, sorri e diz que saiu para a morte certa. Observando do lado de fora, os estudantes da seita Wang tentam dissuadir a amiga, dizendo que ela não consegue enfrentar um oponente mais forte. Eles também começam a ficar com raiva e culpar nosso protagonista por tudo o que está acontecendo, suspeitando que ele tem enviado deliberadamente seu amigo para a morte certa. Mistletoi também se preocupa com a situação em que sua aluna se encontra e pergunta a Alistair se ela realmente tem forças para isso. Ele pede que ela não duvide.
A energia começa a emanar da discípula da seita Céu Escarlate e ela diz que Espadachim tem uma última chance de se render. Tendo recebido recusa e falta de vontade de perder para o formidável, o guerreiro começa a absorver uma enorme quantidade de energia, preparando um ataque poderoso. Batendo o punho no ar, ela libera uma poderosa explosão de energia em forma de mão, voando em direção a Darcy. No último momento, a garota consegue escapar da morte inevitável e acaba atrás do adversário. Usando suas habilidades e velocidade de reação, Darcy prepara a técnica da abundância celestial e a leva para a nona forma. A guerreira consegue repelir facilmente o golpe usando a técnica do sino de ar, que se protege completamente dos ataques que voam contra ela. Você entende que isso não é suficiente. Darcy diz que isso não é tudo que ela é capaz e começa a preparar a 10ª forma da técnica da abundância celestial. A garota começa a se mover ao redor do sino a uma velocidade incrível, criando um vórtice. Isaac, que assistia à luta, sorri e diz que Espadachim não tem força suficiente e não conseguirá romper o sino de ar de sua seita. Enquanto isso, Alistair pede para o chefe de Alanna ficar de olho na garota porque esse não é o fim da luta. Tendo escolhido o momento certo, Darcy ainda consegue romper a defesa do sino aéreo e alcançar seu oponente. No mesmo segundo, ocorre uma enorme explosão e uma enorme corrente de ar se espalha pela arena. Com esse ataque, Darcy consegue ferir seu oponente, e a garota de cabelos roxos decide perguntar como exatamente ela fez isso. Os estudantes da seita Bat que assistiam à luta ficaram em completo choque porque não esperavam que sua irmã tivesse tais habilidades. Dona Lana entende que a menina esgotou todas as suas forças e diz que o resultado da batalha está determinado e a luta pode ser considerada concluída. Darcy desce imediatamente, faz uma reverência à nossa personagem principal e diz que fez tudo exatamente como o governador lhe disse. Depois disso, Alistair se vira para o Visco e pede que ela traga água para ele, pois sua garganta está seca. Percebendo isso, todos os anciões da seita ficam chocados, sem entender por que Mistletoi está cortejando o governador daquele jeito, suspeitando que haja algo entre eles. Nesse momento, Michael resolve brincar, dizendo que é uma pena ele ser homem, já que gostaria de estar no lugar de Mistletoi e também estar mais próximo do governador. Enquanto isso, a garota de cabelos roxos diz que aquela espadachim conseguiu ver a brecha em sua defesa e não entende como conseguiu. Isaac explica que não foi a espadachim quem conseguiu identificar o local, mas sim o jovem que está ao lado do chefe da seita e não entende como ele conseguiu. No próximo, o segundo discípulo da seita Scarlet Sky com cabelos verdes e enormes tatuagens por todo o corpo sai para lutar. Vendo o próximo oponente, os estudantes da seita Wang novamente ficam horrorizados, percebendo que ele é mais forte que a garota anterior. A chefe da seita, Alanna, também fica muito preocupada em quem colocar para o próximo duelo e decide consultar a personagem principal. Alistair responde que ele mesmo lutará na próxima luta, e o chefe tenta impedi-lo, dizendo que a força deles está em níveis diferentes. Ele diz a Alanna para não esquecer que na batalha ela depende não apenas da força espiritual, mas também de outros componentes do cultivo. Neste momento, os discípulos da seita Wang não entendem por que o próprio governador saiu para lutar porque, na opinião deles, ele era apenas o seu talismã. Enquanto isso, o homem de cabelos verdes começa a concentrar a energia, e ela assume a forma de um tigre escarlate brilhante. Preocupado, Mistletoi diz que esta é uma técnica de alto nível que o vice-rei não consegue controlar, e Casper afirma que nada mais é do que uma fachada. Tendo acumulado energia suficiente, o mesmo homem corre em direção ao nosso personagem principal, declarando que lhe restam alguns segundos de vida. No último momento, Alistair consegue desviar do ataque, causando sincera surpresa no adversário. Segue-se então um golpe poderoso usando o poder do olho divino, que todos os presentes claramente não esperavam ver. Todos que assistem à batalha, incluindo o chefe da seita Bat, ficam chocados ao perceber o quão forte é nosso personagem principal. O homem de cabelos verdes cai no chão, fazendo parecer que foi derrotado com apenas um golpe. Em sua cabeça, ele entende que não está na situação mais vantajosa e precisa recuar e traçar um novo plano, após o qual o ar sobe repentinamente. Alistair diz para ele nem pensar em escapar e então o perfura com um raio de energia azul. O homem começa a tossir sangue e depois cai de joelhos, percebendo que sofreu um ferimento sem risco de vida. Ao perguntar quem é nosso protagonista, Alistair responde que já se apresentou a ele antes. Ele declara que é um carrasco para ele e isso é tudo o que ele precisa saber, após o que perfura seu corpo várias vezes com raios de energia azul.
Tendo saído vitorioso desta batalha, ele fica de costas para o inimigo derrotado, que sangra enquanto está deitado. Irritado, Isaac imediatamente começa a gritar, chamando o personagem principal de pessoa insolente que ousou matar seu aluno. Alistair afirma que Isaac indicou logo no início que não importava se haveria baixas durante as batalhas, por isso ele não quebrou nenhuma regra. O Elder Mason, que observou tudo o que estava acontecendo do lado de fora, afirma que as habilidades do governador são assustadoras e ele nem consegue adivinhar quem foi seu mentor. Mistletoe diz que suas habilidades excedem em muito qualquer um dos mais velhos e muito provavelmente ele não tem igual em todo o continente. O Elder Louis, em seus pensamentos, considerava o vice-rei uma pessoa engenhosa, mas nem sequer suspeitava que possuísse um poder tão assustador. A senhora Lana se surpreende com cada vez mais novas formas do nosso personagem principal e ordena que ele desça da arena. Antes de partir, o personagem principal pega do chão um anel que caiu do corpo do inimigo que derrotou. Alistair também se oferece para continuar a diversão dizendo que sua seita tem mais 2 alunos e eles podem subir na arena. No mesmo momento, os discípulos da seita Wang novamente ficam horrorizados porque não sabem quem será o próximo a lutar ao seu lado. Enquanto isso, 2 alunos de Isaac começam a pedir ao seu mentor que lhes permita vingar o amigo e liberá-los para o próximo duelo. Isaac afirma que eles são muito estúpidos por não perceberem que um olhar dessa pessoa revelará seus pontos fracos e eles não conseguirão enfrentá-lo. No mesmo momento, a garota de cabelos roxos que participa do primeiro duelo percebe que falta o anel da amiga. Isaac e os 2 estudantes que estão atrás dele ficam bastante perplexos com esta informação. O personagem principal, por sua vez, fica com uma cara arrogante e faz malabarismos com o mesmo anel, perguntando se eles vão lutar mais. Isaac imediatamente se volta para a chefe da seita, Alana, declarando que não esperava ver ladrões entre seus subordinados e exige a devolução imediata do anel. A senhora declara que não vai devolver nada porque primeiro ele deve apresentar provas de que este é de fato o anel deles. O personagem principal diz que se este anel realmente pertenceu ao seu aluno, deixe-o contar o que há nele. A garota de cabelo roxo afirma que existem cerca de 200.000 balá, que por sua vez são a moeda deste mundo, e também podem ser usados para restaurar o poder espiritual. Alistair manda eles olharem mais de perto o que exatamente está ali e abre um anel de onde começam a cair aqueles mesmos Ba em forma de bolas douradas. Ele diz que há pelo menos 500.000 Ba aqui, portanto, esse anel não pertencia a ele, e em sua cabeça Alistair lembra que há 90.000 anos ele descobriu que esse cara escondia dinheiro. Isaac ordena que o jovem devolva imediatamente o anel, caso contrário ele terá problemas. A conversa deles é inesperadamente interrompida pelo Elder Howard, que descende da Fênix alada, dizendo que cumpriu as instruções do governador. Ele lhe entrega uma lança de 9º ano chamada Canção da Fênix, notando também que o selo colocado nela enfraqueceu visivelmente. Alistair pega uma lança embrulhada em pedaços de pano e diz que tem algo que vai ajudar a remover o selo. Ele remove o pano da lança e vê runas vermelhas brilhando na majestosa e poderosa lança dourada, enfraquecendo seu poder. Ao mesmo tempo, Isaac não entende como a Canção da Fênix caiu nas mãos de Howard, porque aceita que queria dá-la a eles como um sinal de sua submissão. No mesmo segundo, um medalhão vermelho aparece na outra mão de Alistair, emitindo uma energia suspeita e sinistra. Isaac fica ainda mais surpreso ao perceber que este é o medalhão de sua seita e não consegue encontrar respostas de como esse jovem sabia que ele estava no cofre de seu aluno. O personagem principal diz que Scarlet Sky colocou especificamente uma maldição na lança para colocá-la à sua disposição, e então usar todo o seu poder removendo o selo. Alistair quebra o selo e começa a liberar toda a energia da lança Fênix Song. Depois de remover o selo, ele dá um golpe brusco e libera um enorme feixe de energia que perfura o céu e se espalha para longe. Ele entrega a lança ao Elder Louis, declarando que cumpriu sua promessa de lhe dar uma nova arma. Dona Lana afirma que a lança deve reconhecer seu dono e está confiante no sucesso de Louis. O mais velho começa a derramar parte de seu poder espiritual na lança, fundindo-se com ela em um todo e dizendo que a partir de agora ele é seu dono. Enquanto isso, Isaac continua com raiva, percebendo que deveria primeiro ter ido à seita aqui e pegado a lança, e só então vir aqui. Observando essa situação, outros anciãos dizem que precisam mostrar o que tem de melhor diante do governador e talvez ele lhes conceda as mesmas armas de alta classe. Os olhos do Elder Louis começam a brilhar com uma chama vermelha brilhante, e ele diz que embora sua arma seja muito forte, ele tentará manuseá-la. Neste momento, Casper pede permissão ao chefe e ao governador para deter os convidados que chegaram até eles. O personagem principal diz que isso não é necessário,
E também pede a Isaac que não faça mais planos em relação a Seitabat, caso contrário o final será uma conclusão precipitada. O Mascarado concorda com a afirmação e depois diz que só precisa descobrir o nome do personagem principal. Alistair declara que Isaac não é digno de conhecê-lo agora e pede que ele se perca junto com seus alunos. Após sua partida, os discípulos da seita Wang começam a se alegrar e a abençoar o vice-rei. Percebendo que a provação acabou, eles não terão que lutar. Quando questionado pela senhora Lana como o personagem principal sabia sobre os assuntos da seita Qi, ele responde que o Elder Howard obteve todas as informações e precisamos agradecê-lo. A cidade não entende por que de repente ele recebeu tal atitude em relação à sua pessoa e se pergunta que tipo de relacionamento o personagem principal e a Lana têm. O chefe da seita expressa sua gratidão e também promete que Howard receberá uma recompensa por seus esforços. O mais velho imediatamente se curva e agradece pelos elogios tão generosos, percebendo que é obrigado a cumprir todas as ordens do personagem principal, pois é ele quem lhe dá o antídoto. Alistair diz que está muito feliz por tudo ter acabado e pede aos 3 mais velhos que o sigam porque ele tem mais uma coisa para fazer. Depois de algum tempo, o personagem principal entrega aos mais velhos um pedaço de papel onde estão escritos os ingredientes que precisam ser obtidos. Eles estudam cuidadosamente tudo o que está escrito nele e declaram com orgulho que o governador pode confiar neles. Neste momento, Alana percebe que a personagem principal tem um novo plano e pergunta por que os objetos que ela deve trazer são destinados ao assassinato. Alistair pede paciência à senhora, e também pede para mandar sua irmã vir ao reservatório de frequência mais alta. A menina diz que ainda é um bebê e espera que o protagonista não faça nada de mal com ela. A personagem principal fica surpresa que Alana chame a irmã de bebê e olhando para seus seios magníficos e declara que em alguns lugares ela está longe de ser pequena. Então ela sorri e diz que comparado a você, ela não é tão velha assim. A garota imediatamente cora e começa a ficar envergonhada. Dizem que Alistair é uma pessoa tão atrevida e ele a enfureceu incrivelmente. Algum tempo depois, ao cair da noite, o personagem principal, na companhia de Darcy, vai até um reservatório da mais alta pureza. A menina fica constrangida ao olhar para o governador seminu e promete protegê-lo enquanto ele realiza o ritual. Ao entrar no lago, o personagem principal cumprimenta a garota que está nele e pergunta o que a trouxe até aqui. A princesa que estava na lagoa, que ele salvou logo no início da história, conta que a irmã mais velha disse que o governador viria até a represa. A garota corre para seus braços, e a personagem principal pergunta se sua melhor amiga está por perto. A princesa elogia nosso herói, dizendo que ouviu como ele deu uma lição ao povo do Palácio do Céu Escarlate, pois desde o último encontro ele se tornou muito mais forte. Alistair olha direto nos olhos da beldade um pouco envergonhada, perguntando onde, na opinião dela, ele é o mais forte. A menina responde que ele é forte e incrível em tudo e depois se funde com ele num beijo apaixonado e terno. Depois disso, eles se tornam um, e a princesa começa a gemer suave e alto de prazer. Darcy, que está por perto, ouve perfeitamente os doces gemidos, fazendo com que um leve rubor apareça em seu rosto. Depois de algum tempo, a princesa joga uma toalha sobre si mesma, dizendo que é hora de ir embora. Após se despedir da menina, Alistair tira o anel de um dos alunos de Isaac e diz que é hora da próxima etapa. Ele abre o cofre e começa a despejar uma enorme quantidade de Ba diretamente no lago. Ele começa a liberar o poder espiritual armazenado dentro dessas esferas e então absorve seu conteúdo em seu corpo. Ao mesmo tempo, uma enorme quantidade de energia começa a se acumular no céu acima do reservatório, causando descargas trovejantes. A espadachim próxima, Darcy, sugere que um desastre natural atingiu sua seita. Alguns segundos depois, um raio estrondoso avança bruscamente em direção ao nosso personagem principal. E Darcy naquele momento decide salvar o governador e imediatamente corre em direção ao raio tentando repeli-lo. A garota imediatamente tenta usar a 10ª forma da técnica da abundância e lidar com os elementos aterrorizantes. Sua força acaba sendo insuficiente, seu corpo é atingido por uma poderosa descarga elétrica, jogando-a para o lado. Localizado no templo principal da seita, Casper tenta adivinhar quem exatamente causou o furacão. E a chefe da seita, Alana, percebendo que o governador está ali, vê que esse raio ultrapassa a potência da fronteira do ciclo. Um momento antes de um raio atingir seu corpo, Alistair levanta a mão e consegue subjugar o elemento, pegando-o em suas mãos. Agindo com uma compostura incrível, ele também consegue pegar uma garota caindo do céu. Darcy agradece ao vice-rei e ele ordena que ela se sente e se concentre enquanto usa o poder do trovão para ajudá-la a superar o segundo marco. A menina, sem hesitar,
começa a atender ao pedido da personagem principal e passa a absorver energia na posição de lótus. O personagem principal realiza com ela o mesmo ritual que com o chefe da seita, liberando uma enorme quantidade de energia no corpo da garota, fazendo-a gemer de prazer. Alistair diz que seu nível é o terceiro estágio do limite do ciclo e ela conseguiu pular graças ao seu empenho em melhorar suas técnicas de esgrima. Ele também ordena que a garota fique aqui enquanto seu corpo é reconstruído e quando ela se equilibrar, deixe encontrá-lo. Depois de algum tempo, ele se encontra novamente com 3 anciãos que aparentemente cumpriram suas instruções. Casper diz que quando viu que as nuvens estavam se acumulando sobre o lago, ele imediatamente percebeu que o personagem principal estava lá e então estendeu uma garrafa com o sangue de uma fera de fogo. Visco diz que conseguiu a veia de um dragão alado, e também observa que suas propriedades são extremamente úteis no cultivo. Louis apresenta com entusiasmo ao personagem principal o tronco da grande árvore. Dizem que se você adicioná-lo aos ingredientes anteriores, o efeito terá um efeito extraordinário no aumento de nível. Alistair agradece a todos pelo trabalho realizado, e entende perfeitamente que todos esses materiais naturais são perfeitos para melhorar, mas pode utilizá-los para outros fins. Depois disso, o personagem principal vai para o salão do chefe da seita, que também conseguiu os materiais necessários. A menina diz que atendeu ao seu pedido e coloca sobre a mesa uma pequena adaga com runas inscritas, além de um pedaço de tecido com símbolos desconhecidos. Alistair pega esse mesmo pedaço de tecido e diz que o talismã do Sansar é extremamente bom e ele esperava menos. Percebendo que o chefe da seita tem muitas perguntas, ele permite que ela pergunte o que quiser. Alana diz que estudou cuidadosamente os livros referentes aos materiais que ele solicitou e faz uma suposição interessante. O protagonista concorda imediatamente com a garota, dizendo que ela pensa corretamente e que ele precisa de subordinados de altíssimo nível. O personagem principal usa seu poder e combina todos os materiais que recebeu em um todo. Ele começa a despejar sua energia em objetos, sem ter certeza se seu experimento será bem-sucedido. Se o ritual falhar, ele não apenas ficará de mãos vazias, mas todo esse poder se voltará contra ele. Depois disso, ocorre uma poderosa onda de energia e no lugar dos objetos aparece uma estranha boneca parecida com uma pessoa. Sua aparência assustadora e ameaçadora muda imediatamente, e ela começa a fazer uma careta, cumprimentando seu mestre. A senhora Lana, claramente sem esperar tal efeito, pergunta se este é realmente o mesmo boneco de alto nível. Alistair responde que embora ela não seja muito bonita, ele ainda conseguiu realizar o que havia planejado. Ele usa o anel que tem na mão para abrir o cofre, dizendo que ainda há trabalho a ser feito e que o boneco não está perfeito. Ele coloca a boneca dentro do ringue, dizendo ao chefe da seita para não prestar atenção em sua aparência, pois com sua ajuda ela poderá melhorar no futuro. O personagem principal está prestes a ir embora, dizem que ele finalmente quer encontrar os mais velhos, e ainda acrescenta que Dona Lana não é mais sua rival e precisa superar a linha livre o mais rápido possível. Neste momento, os mais velhos estão lutando na floresta, praticando suas habilidades de luta e se preparando para a batalha no continente. O treinamento deles é interrompido por Alistair pedindo que lhe deem algum tempo porque ele tem um anúncio importante. Mistleto imediatamente intervém, decidindo que o governador novamente precisa realizar algum tipo de tarefa, ou que conseguiu perceber erros em seu treinamento. O personagem principal diz que veio aqui para que pudessem praticar um pouco juntos e pede ao ancião Louis que demonstre suas habilidades com a lança. O homem afirma que como o personagem principal é seu salvador, ele não ousará levantar a mão para ele e começar a atacar. O protagonista afirma que ele mesmo está pedindo uma batalha completa e, se de repente se machucar, falaremos sobre esse assunto. O Elder Louis concorda com a vontade do protagonista e imediatamente avança em sua direção. Para a surpresa de todos os presentes, Alistair consegue bloquear o ataque da lança apertando a ponta com 2 dedos. Ele zomba do mais velho, dizendo que hoje almoçou mal e não deveria ter vergonha de dar o seu melhor. O ancião libera imediatamente todo o seu poder e o poder da lança da Fênix e tenta atacar nosso protagonista novamente. No último momento, Alistair consegue se esquivar do ataque e levar o dedo indicador direto ao rosto de Louis. Depois disso, ele coloca um pouco de força em sua mão e joga o mais velho na direção oposta. Segurando uma lança de Fênix nas mãos, ele ordena que todos os anciões e a espadachim Darcy o ataquem ao mesmo tempo. Louis avisa ao protagonista que a lança reconhece apenas seu dono e se ele a usar, seu poder pode se voltar contra ele. O personagem principal diz que Louis deveria se preocupar em como recuperar sua arma e imediatamente faz um ataque poderoso, atingindo simultaneamente todos os presentes.
Esse golpe acaba sendo uma técnica chamada tríade, que nosso protagonista conseguiu usar facilmente após atingir o marco espiritual. Neste exato segundo, depois de usar essa mesma técnica, trovões de relâmpagos começam a se formar no céu acima de nossos heróis. Alistair observa que se ele conseguiu fazer o trovão rolar novamente, então a tríade é uma técnica incrível. Sem ter tempo de se virar, um dos raios esféricos avança imediatamente em direção ao nosso protagonista. Todos os anciãos correm imediatamente em direção aos terríveis elementos, tentando proteger o governador da morte iminente. Neste momento, os discípulos da seita Bate, que estão próximos ao templo, percebem o horror que está acontecendo no céu e nem conseguem imaginar o que está acontecendo ali. O personagem principal sorri, percebendo que até o céu está contra ele se desenvolver em um ritmo tão rápido. Ele começa a rir alto, olhando para o céu. Dizem que a morte aguarda o violador das leis universais, mas infelizmente ninguém consegue detê-lo. Depois que a tempestade passa, ele devolve a lança para Louis, elogiando-os por lutarem duro contra o trovão, pois era uma boa chance para seu avanço. Depois disso, ele declara que ainda tem trabalho a fazer e ordena aos mais velhos que continuem seu treinamento duro. Na noite do mesmo dia, ele se encontra novamente em um reservatório da mais alta pureza junto com Alanna, que pergunta se a tempestade ocorrida recentemente foi culpa dele. Alistair afirma que o chefe da seita não tem com que se preocupar porque não permitirá que ninguém sofra por sua causa. Dona Alanna informa ao nosso protagonista que hoje à noite terá início um leilão na capital, que durará 2 dias e ele deverá tentar a sorte. O protagonista observa que a capital é uma cidade comercial do continente local de constantes encontros da nobreza. A menina conta que o destaque do programa será o ovo de uma fera mística, mas ninguém sabe que tipo de criatura está nele. Alistair concorda que esta é uma ideia muito interessante e pergunta quantos morcegos a seita Van tem atualmente. A senhora diz que eles têm cerca de 100 milhões de ba em seu tesouro e o convida para participar do leilão. O protagonista afirma que ele próprio queria ir à capital buscar os materiais necessários para a marionete, bem como pegar a chave Daoi. Ele também explica a Alanna que se vencerem a Batalha do Continente, só conseguirão chegar ao nível superior de Daoi, mas há outro e nele há uma pessoa que precisa ser libertada. A garota não consegue acreditar no que está ouvindo e tenta descobrir como exatamente ele descobriu que havia uma pessoa ali e quem ela era. Alistair responde que o segredo deste mundo está muito além de sua imaginação e é hora de ele se preparar para partir. Quando questionado pelo chefe quem o personagem principal levará na viagem, ele responde que irá sozinho porque tem um velho amigo lá. Ele também ordena que Dona Alanna supere a linha livre em sua ausência, pois a batalha será extremamente perigosa. Na manhã seguinte, o protagonista é despedido pelos mais velhos a caminho da capital e embarca em um enorme navio voador. Por fim, ele mais uma vez expressa a esperança de que todos tenham entendido suas instruções e que, ao retornar, estejam em um nível completamente diferente. Darcy e o ancião Louis se curvam, dizendo que o vice-rei não tem com o que se preocupar e lhe desejam uma boa viagem. Nosso personagem principal se desloca em um navio voador em direção à capital e em determinado momento sobrevoa o local desde o início de sua história. Ele vê uma enorme esfera mágica e 4 estátuas de pedra que aguardam. Pede-lhe que espere um pouco porque logo retornará e o libertará. Ele também observa que em seu estado atual ele pode usar sua técnica Dainichi. O corpo de Alistair está coberto de chamas roxas porque Dainichi usa um método raro de melhorar o corpo, contribuindo para sua rápida melhoria. O personagem principal lembra que neste momento ele está voando em um navio de madeira em direção à capital e todo o navio também de repente começa a arder com uma chama violeta. O protagonista salta do navio na esperança de que, no caminho para pousar, possa tropeçar no navio de alguém. Voando vários milhares de metros, ele avista um navio em cujo convés há pessoas discutindo alguma coisa. Desembarcando no convés do navio, ele chama seu nome, dizendo que seu navio naufragou e pede para ser levado à capital. Uma garota ao lado dela com cabelos azuis e decote expressivo declara que ela é a dona do navio, e os homens que estão atrás da personagem principal querem tirar seu navio. Alistair aponta o dedo para eles e diz que pode lidar facilmente com eles. Ao mesmo tempo, percebo que esta é a garota, sua velha amiga Brittany. Ela duvida um pouco da força do nosso protagonista, afirmando que ele acabou de cair do céu e dificilmente conseguirá lidar com os ladrões. Um dos ladrões grita que se o estranho quer viver, não deve meter o nariz nos negócios dos outros. Alistair se vira em sua direção com um olhar arrogante, perguntando quem exatamente o está ameaçando com violência. O homem responde que é vice-presidente do Sindicato das Nuvens Voadoras e tudo o que acontece aqui é assunto pessoal deles.
após o que pergunta quem é o nosso personagem principal. Alistair usa novamente a técnica da chama violeta, dizendo que os mortos não precisam saber seu nome. O corpo do homem imediatamente começa a queimar e ele é gradualmente coberto por uma tecnologia terrível. Ele cai de joelhos e começa a implorar por misericórdia, dizendo que fará tudo o que lhe for ordenado, pedindo-lhe que apague esta chama. O personagem principal nem olha em sua direção, diz que é tarde demais e só a morte o espera. Depois de lidar com todos os ladrões, o personagem principal pega os anéis do cofre que sobraram de seus corpos carbonizados. Britney imediatamente corre para agradecer ao estranho que salvou ela e seu navio. Em troca de sua ajuda, Alistair pede para lhe entregar todos os anéis do cofre deixados pelos ladrões. A garota, é claro, não se opõe e ordena que seus subordinados recolham e levem imediatamente os anéis ao mestre. Ela entrega a ele 2 anéis e mais uma vez agradece ao estranho pela ajuda. Alistair entende que depois de interromper o loop temporal, o mundo inteiro começou a mudar um pouco e decide perguntar a Britney se ela está a caminho da capital para participar do leilão. A menina não entende como ele sabe o nome dela, mas decide não mostrá-lo e diz que adoraria participar do leilão, mas o sindicato deles não tem tanto dinheiro. A conversa é interrompida por uma garotinha de cabelos brancos que olha por trás de Britney e pede ao personagem principal para brincar com ela. Britney imediatamente se vira para a menina, chamando-a de Shani e dizendo-lhe para não incomodar estranhos. O personagem principal acaba ficando bastante surpreso porque não esperava encontrar essa criança aqui e quer estar na capital o mais rápido possível, e também decide não recusar a menina. Depois de algum tempo, o navio deles ainda voa sobre as muralhas e casas de uma grande cidade. A Grã-Bretanha informa a Alistair que os voos sobre a capital são proibidos, e como seu sindicato é pequeno, não poderão lançar âncora apenas no pequeno portão. O personagem principal lembra que para passar pelo portão principal é preciso passar por um teste de força, mas quem consegue suportar a pressão de 5.000 metros de altura pode ser contado nos dedos de uma mão. No mesmo momento, seus pensamentos são interrompidos por um enorme navio voando sobre o pequeno navio deles, movendo-se em direção ao portão principal. Britney imediatamente ordena que todos se afastem porque este é o navio da seita Thundercloud e se eles os desagradarem, todos morrerão. Parado no convés do navio, o chefe da seita da nuvem trovejante, Rei, ordena que todos fiquem longe dele e não interfiram no teste. Alistair declara que não quer ouvir as importunações desse garoto, e a garota naquele momento pede perdão e diz que eles precisam voar para longe. Enquanto isso, a nave das nuvens de tempestade pousa e Rei pede a todos que observem sua potência, pois ela estabelecerá um novo recorde. Nesse momento, o velho com uma bengala na mão diz que a cabeça da nuvem de trovoada é muito jovem, mas já chegou a virada do redemoinho, e talvez ele possa realmente demonstrar algo milagroso durante o teste. Alistair percebe que o mais velho está enganado, pois esse teste não tem relação com a força do Ki, o chefe da capital, cujo nome é Bertan, nunca esteve próximo do nível desse garoto, mas durante o teste ele conseguiu resistir a uma pressão de 9.000 metros. Britney imediatamente faz uma pergunta ao personagem principal sobre como medir a força de uma pessoa e pergunta o quanto a força do Ki reflete a qualidade do cultivo. O personagem principal explica que a quantidade de energia acumulada no corpo é apenas parte da força total de uma pessoa, mas o cultivo é uma manifestação complexa das habilidades de quem usa o poder do Ki. Ao usar habilidades, a energia é consumida, mas se você confiar apenas nas reservas dela, esquecendo-se do aprimoramento, então tudo que essa pessoa terá é essa energia, que ela não conseguirá realizar de forma alguma. Ele também diz que o teste aqui na verdade testa a capacidade de controlar o poder, razão pela qual durante muitos anos ninguém conseguiu quebrar o recorde do chefe da capital. O mais velho ainda tem certeza de que o chefe da seita é um verdadeiro gênio e dizer isso com ele é muito rude. Enquanto isso, Rei fica em frente ao portão principal e vê uma enorme laje de pedra à sua frente. Ele salta para esta plataforma, ordenando a todos que prestem atenção à sua força porque hoje ele vai quebrar o recorde. Os guardas que estão às portas da capital marcam o início da prova e pedem a todos que tenham muito cuidado. Rei começa a colocar seu poder na laje em que está e 2 raios dourados de energia disparam para o céu. Os seguidores da seita da nuvem trovejante, localizados no navio, observam seu mestre e contam o número de metros até onde os raios sobem. Enquanto isso, os mais velhos mandam Britney ir cumprimentar o jovem mestre porque quem sabe ele os ajudará no futuro. A menina claramente fica um pouco triste porque não quer entrar em contato com tal pessoa e expressa seu desacordo. O velho declara que após a morte de sua aluna ela se comporta de maneira inadequada,
pois a cada ano sua frota fica menor e só resta ela de toda a tripulação. Uma velha que está por perto ordena que não pressionem a jovem, dizendo que se ela não quiser, eles próprios irão às negociações. Nesse momento, Rei, que continua fazendo o teste, já entende que sua força está no limite, e ele só atingiu 4.000 metros e isso é uma pena. Nesse momento ele é interrompido por dois mais velhos que expressam seu respeito e também ficam surpresos com as habilidades do jovem mestre. Rei ri, percebendo que todos os seus pensamentos estavam focados em como evitar a vergonha, e uma saída para a situação foi encontrada por conta própria. Ele imediatamente agarra os dois mais velhos pela garganta, surpreso ao ver como eles tiveram a audácia de quebrar sua concentração, e eles merecem morrer. Brittany imediatamente tenta impedi-lo, mas os estudantes do seu sindicato conseguem impedi-la, dizendo que ele destruirá o navio inteiro se ficar com raiva. O chefe da seita da nuvem trovejante zomba dos corpos dos idosos, dizendo que teria quebrado o recorde se não o tivessem impedido. No mesmo momento, ele levanta a cabeça para o céu e percebe outro navio sobrevoando a capital e chegando à cidade. No convés do navio está a filha do chefe da capital, cujo nome é Vanessa, e atrás dela está seu subordinado. Este senhor é um dos alunos do templo Ice Sky e pede à senhora que não perca tempo com este homem rico. Vanessa diz que está interessada no navio Nuvem Voador, que fica próximo ao portão principal. Ela pede para prestar atenção ao nosso personagem principal, que não pestanejou e exalava uma compostura incrível ao assistir à morte de seu povo. O homem presume que está paralisado de medo e decide forçar esse ostensivo insolente a mostrar sua verdadeira face. Ele decide provocar o chefe da seita com uma nuvem de tempestade, dizendo que sua concentração foi perturbada por pessoas de um sindicato de terceira categoria. A agressão aparece imediatamente no rosto de Rei porque ele sabe que não conseguirá quebrar o recorde de forma alguma. Ele aponta o dedo para o céu e ordena que o navio de nuvens voadoras desça imediatamente. Brittany imediatamente começa a se desculpar e a pedir misericórdia ao Sr. Rei porque seu povo não tinha intenção de impedi-lo. O chefe da seita Thundercloud exala raiva bestial, dizendo que eles próprios devem entender que depois deste incidente não terão muito tempo de vida. Sua fala é imediatamente interrompida por aquela mesma garotinha de cabelos brancos, que grita que ele é um idiota e que eles não têm culpa de seu fracasso. No mesmo momento, a nave deles começa a disparar um grande número de explosões de energia. Rei ressalta que o sindicalista é muito ousado e declara que está lhes dando um desafio que não ousam recusar. Ele está se movendo rapidamente em direção ao navio com o desejo de quebrá-lo em pequenos pedaços e destruir todos os membros da tripulação. Todas as pessoas começam a entrar em pânico repentino e a perder o controle do navio, percebendo que a morte certa os aguarda. Vanessa imediatamente decide que eles precisam de ajuda, mas o homem atrás dela dissuade, dizendo que não há necessidade de se preocupar com esse bando de insetos. Observando tudo o que acontece, Alistair percebe que toda essa situação é apenas uma perda de tempo. Ele imediatamente desaparece em um piscar de olhos, bem diante dos olhos de Rei se movendo em direção à nave. Antes mesmo de perceber o que aconteceu, o chefe da seita Thundercloud recebe um chute poderoso no rosto. Alistair o nocauteia com um golpe e faz com que seu corpo caia em direção aos portões principais da capital. Todos os presentes, inclusive a filha do chefe da capital, Vanessa, que assiste a tudo isso, ficam chocados. Brittany neste momento entende que ela mesma, junto com seu navio e tripulação, sobreviveu à morte e exala calmamente. O corpo de Rei atinge o solo e bate em uma das paredes da capital, e o personagem principal se acomoda naquela mesma laje para passar no teste. O personagem principal olha para o chefe da seita Thundercloud com desprezo, dizendo-lhe que deseja demonstrar algo incrivelmente emocionante. Ele começa a concentrar seu poder, percebendo que as características de seu corpo não são notáveis e a força interna nele não é tão grande, mas com a ajuda da fusão espiritual ele pode alcançar resultados. No mesmo segundo, um enorme feixe de luz sobe ao céu, iluminando toda a capital com seu esplendor. Observando os membros da seita Thundercloud, eles podem acreditar no que veem. Um dos alunos consegue perceber que o poste de luz já subiu 8.000 metros e está prestes a bater o recorde do chefe da capital. A certa altura, todos que observam o que está acontecendo ficam em choque ainda maior, ao perceber que o pilar ultrapassou a marca dos 10.000 metros. Alistair percebe que deu um pequeno show e obrigou toda a população da capital a prestar atenção nele, exalando uma energia colossal. Nesse momento, Rei, que está por perto, começa a tossir sangue e tenta resistir à pressão que nosso protagonista exala. Todos os presentes pedem ao cavalheiro que pare,
pois o chefe da seita da nuvem trovejante simplesmente não aguenta tal aura e vai morrer, então ele precisa ser arrastado embora. Um dos anciões da seita Thundercloud também defende seu mestre, ordenando que o personagem principal pare imediatamente. Alistair, com olhar arrogante e imperturbável, diz que para ele não faz diferença se morre ou sobrevive. Neste momento, dentro da capital, um dos mais velhos é informado que alguém conseguiu quebrar o recorde do chefe de sua cidade. O homem não acredita no que houve e imediatamente decide sair pessoalmente verificar o que está acontecendo, vendo com os próprios olhos um enorme feixe de luz. Ele percebe que o pilar atingiu a altura de 20.000 metros e presume que chegaram descendentes de ancestrais destacados. O mais velho manda imediatamente informar a todos que ninguém ouse tocar na pessoa que está dentro do pilar de luz. Enquanto isso, Alistair fica ao lado do cadáver do chefe da seita Thundercloud e pede que ele seja removido daqui. Os anciões e as seitas imediatamente começam a culpar a aliança comercial das nuvens voadoras e ordenam que se preparem para a morte. Os sindicalistas começam imediatamente a dar desculpas, dizendo que esse senhor matou a cabeça e eles não têm nada a ver com isso, porque ele não é um deles. Britney imediatamente manda todos calarem a boca porque se ele não os tivesse salvado, eles já estariam mortos há muito tempo. A pequena Shani também fica do lado da personagem principal, dizendo que protegerá o irmão à custa da própria vida. Alistair retorna imediatamente ao navio, dando um tapinha na cabeça da menina e prometendo que ficará bem. Dirige-se também a todos os membros presentes do sindicato, declarando que se alguém for contra a sua presença aqui, que se apresentem. Enquanto isso, os anciões da seita Thundercloud estão preparando equipamentos poderosos para destruir a nave em que nosso personagem principal chegou. Dois anciãos, tendo preparado um poderoso relâmpago, avançam em direção ao navio, declarando que todos os presentes estarão mortos. Vanessa imediatamente os impede, declarando como ousam iniciar brigas nas terras da capital. Os mais velhos percebem que a filha mais velha do chefe está na frente deles e dizem que seu mestre, que chegou ao leilão, acaba de ser morto e exigem uma explicação. Vanessa, com olhar ameaçador e imperturbável, pergunta o que acontecerá se não houver explicação. Os mais velhos respondem que terão que aprender que não se deve brincar com uma nuvem de tempestade. No mesmo momento aparece um dos mais antigos da capital, acompanhado de guardas, dizendo que se permitem demais. Depois disso, eles se curvam para a filha mais velha, Vanessa, e pedem desculpas pelo atraso, e a menina responde que no caminho foi atirada por um navio do céu gelado, por isso chegou mais cedo. A menina conta ao mais velho que, para ela, a nuvem de tempestade não quer participar do leilão e precisa ser escoltada desde a capital. Os mais velhos pegam o corpo de seu líder e prometem que sua seita nunca esquecerá isso. Depois disso, Vanessa desce sobre uma flor de lótus até nosso personagem principal e pede para saber seu nome. Ao mesmo tempo, todos os sindicalistas tentam explicar que o veem pela primeira vez e que ele não é um dos seus membros. Britney imediatamente tenta assumir a responsabilidade dizendo que essa pessoa é sua amiga e que ela está pronta para assumir total responsabilidade. Vanessa decide esclarecer e pergunta novamente que nenhuma dessas três pessoas é sindicalizada. Os trabalhadores respiram aliviados e continuam a insistir que esta é a primeira vez que veem estas pessoas. Neste momento, o rosto de Britney mostra desespero porque ela entende que seus anos de esforço e tormento foram por água abaixo. Depois de tudo que ouviu, a filha do chefe da capital declara que esse trio de pessoas se tornará convidados de honra da capital e serão preparados quartos para eles na pousada. Britney e a pequena Shani estão em completo choque e perplexidade com o que está acontecendo, sem entender o que está acontecendo. Ao saírem em direção à capital, os sindicalistas gritam atrás deles, pedindo para levá-los com eles. A menina responde que o sindicato lhe deu as costas e que a partir de agora ela não quer mais nada com nuvens voadoras. Alistair se oferece para ajudar a afastar esses traidores, mas Britney agradece a oferta, dizendo que é melhor para eles viverem e viverem. Depois de algum tempo, Vanessa acompanha nossos heróis pela capital e mostra as atrações locais. Neste momento, o homem da seita Ice Sky percebe que seu plano falhou e como esse estranho ousa chegar tão perto de Vanessa. A filha do chefe da capital está tentando descobrir mais uma vez o nome do nosso personagem principal. Alistair se aproxima de seu ouvido e ordena que ela não tenha pressa, e também que informe ao pai que seu inimigo jurado chegou. Tendo dado uma tarefa a uma jovem, ele decide ir com Britney e Shani ao templo dos convidados. O mais velho se oferece para enviar guardas até eles, mas Vanessa responde que se ele conseguisse levar o pilar a 20.000 metros, os guardas ficariam impotentes aqui.
O mais velho entende a desesperança desta situação e começa a suar muito e a rezar para que nada aconteça. Depois de algum tempo, nossos heróis se encontram diante dos portões de um enorme templo dourado localizado bem no coração da capital. Entrando, Alistair pergunta a um dos servos quando o leilão vai começar, e em resposta recebo que começará em 2 horas. Enquanto espera o início do leilão, nosso personagem principal decide descansar e deitar na cama olhando o anel de armazenamento, que conseguiu tirar do chefe da seita da nuvem trovejante. Seus pensamentos são interrompidos por uma batida na porta, e o criado informa que Vanessa deseja conhecê-lo. A menina entra e pede ao jovem que se apresente novamente, pois ainda não sabe seu nome. A personagem principal responde ao seu nome em paralelo, olhando para seu lindo corpo e percebendo que não é à toa que ela é uma das 3 garotas mais bonitas do continente. Quando questionado pela garota de qual seita ele veio, Alistair responde que ela não teve a chance de conhecer todos os mestres e ele estará esperando o chefe da cidade amanhã. Vanessa fica muito surpresa porque não entende como o personagem principal sabia que o chefe da cidade iria embora amanhã porque só os mais velhos sabiam disso. O protagonista ri e fica sabendo que sabe muito mais do que ela imaginava e pede para deixá-lo em paz. A menina fica pasma com tanto atrevimento porque, pela primeira vez na vida, um homem a expulsa da sala. Vanessa, furiosa, vai embora, deixando a personagem principal sozinha e cuidando dela. Alistair percebe que ao longo de 100.000 anos aprendeu bem que tipo de pessoa ela é. Quando questionada pelo cavaleiro da seita Ice Sky quem é esse estranho, a filha do chefe da capital ordena rudemente não incomodá-la com perguntas estúpidas. O homem fica completamente chocado porque nunca viu uma garota tão irritada e assume que o personagem principal fez algo indecente com ela. Um dos membros da seita espera uma ordem para lidar com ele, mas o homem o impede e ordena que não tenha problemas porque deve esperar até o final do leilão. Depois de algum tempo, Britney entra no quarto da nossa protagonista e diz que está acompanhando a garota até seu confidente. Ela explica que eles deveriam ir para a 3ª rua porque é onde moram seus colegas, e Shami pergunta a Alistair se ele virá visitá-la porque as pessoas que compram são assustadoras. Ao ouvir isso, o personagem principal fica em estado de choque porque pensou que a menina seria levada para os pais e eles seriam vendidos como mercadoria. Britney diz que ela mesma não sabia que as coisas eram assim, ao que Alistair diz que irá com elas. Movendo-se pelas ruas de nossa cidade, os heróis ouvem gritos estranhos vindos das proximidades e decidem verificar o que aconteceu ali. Entrando em um dos estabelecimentos próximos, eles veem como alguns bandidos espancam membros do sindicato dos comerciantes. Britney imediatamente decide defender seus ex-subordinados, ordenando-lhes que parem imediatamente e paguem por todas as perdas. Um homem com tapa-olho, que aparentemente é o capitão, pergunta à garota quem ela é. Confusa, Britney não sabe responder a essa pergunta porque ela mesma deixou o sindicato há algumas horas. Uma das pessoas do sindicato onde está o chefe dos ladrões afirma que esta menina é a presidente e que a carga estava sob sua responsabilidade. Os ladrões sorriem e dizem que ela parece muito gostosa e o principal deles pede para trazê-la até ele. Britney acaba por não ser a garota mais indefesa e, com a ajuda de sua tecnologia, repele vários ladrões. O líder da gangue declara que a garota é muito capaz e decide começar a atacá-la ele mesmo usando a técnica do punho das sombras. Britney tenta bloquear seu ataque com a palma da mão estendida e usando a técnica defensiva mais básica. Sua força acaba sendo insuficiente e seu corpo é jogado para trás. Finalmente, ela consegue dizer que é proibido atacar outras pessoas. O líder dos ladrões ri, dizendo que vence quem for mais forte e eles são apenas um bando de fracos. O personagem principal cobre a garota consigo mesmo, pedindo que ela não se preocupe porque ele cuidará de tudo. Alistair usa a técnica de espadas aéreas e ataca os ladrões atacantes com elas. Bandidos autoconfiantes são instantaneamente perfurados por bolas de energia voando em sua direção. Toda a sua gangue de ladrões sofre uma derrota esmagadora e, deitado no chão, sangra lentamente até a morte. Ao partirem, nossos heróis são parados por membros do sindicato, que pedem a Britney que os aceite de volta e desta vez serão dedicados a ela até o fim. A menina conta que já disse que os caminhos deles agora divergiram e ela não faz mais parte do sindicato. Na saída do estabelecimento, nossos heróis são avistados por um homem misterioso de manto vermelho e ao mesmo tempo elegante. Olhando para o personagem principal, ele ordena que seus subordinados o conheçam, mas sem hostilidade. Avançando cada vez mais pelas ruas da cidade, Alistair ordena que as meninas não se afastem muito dele para evitar tais problemas. Depois de algum tempo, a personagem principal percebe que Britney gostou de uma pequena pulseira em uma das lojas e a convida para comprá-la.
Ele pergunta ao comerciante que está atrás do balcão quanto custará esta pulseira. Um vendedor lisonjeiro e amigável, na expectativa de dinheiro fácil, indica o preço de 3.000 ba. Britney está prestes a ir embora, dizendo que é muito caro, mas Alistair imediatamente tira o dinheiro e paga a compra. No mesmo momento ele é interrompido por Vanessa, que apareceu do nada e também gostou dessa pulseira. Um membro da seita Ice Sky que está atrás dela diz que se ela gostasse tanto dele, ele lhe daria um presente. Vanessa diz que também gostou muito dessa pulseira e pede para a personagem principal desistir dela. Os transeuntes que observam o que está acontecendo de lado dizem que nosso protagonista tem muita sorte, pois a filha do chefe da cidade é muito favorável a ele e ele irá longe. Alistair pega a pulseira e diz que sente muito, mas já tem dono e depois coloca na mão de Britney. A pequena Shane imediatamente começa a sorrir e dizer que essa decoração combina muito com sua irmã. Após tal ação, um choque sem precedentes aparece imediatamente no rosto de todos os transeuntes, pois não acreditam que alguém possa recusar a filha do chefe da capital. Vanessa simplesmente olha para a personagem principal com olhos confusos porque isso nunca aconteceu com ela antes. A garota está prestes a sair, mas um membro da seita Ice Sky a defende, tentando impedir Alistair. O personagem principal afirma que pagou o preço anunciado por ela e que esta pulseira pertence a outra garota. O homem imediatamente tira uma enorme quantidade de ba de seu cofre, com a intenção de fazer uma oferta generosa. Ele aponta o dedo para a pulseira e pede para vendê-la por 100.000 ba aqui e agora. Britney entende que esta é uma troca muito boa, mas ainda assim decide ficar em silêncio, aguardando a reação de Alistair. O personagem principal com cara séria declara que essa quantia de dinheiro não será suficiente. Os transeuntes que assistem a esta representação teatral ficam mais uma vez chocados ao perceber que para o nosso protagonista não existem autoridades. Um membro da seção Ice Sky continua aumentando a aposta e despejando ainda mais dinheiro no terreno. O comerciante que lhes vendeu esta pulseira, atrás do balcão, aconselha o personagem principal a concordar, pois se trata de uma quantia enorme de dinheiro. Alistair dá de ombros, dizendo que isso ainda não é suficiente, fingindo que não se importa com a quantia que seu oponente oferece. O homem começa a ficar com raiva e a perder a paciência e decide perguntar diretamente a que preço ele está disposto a vender essas joias. O personagem principal cita um preço de 100 milhões, o que mais uma vez choca todos os transeuntes que observam esta situação, pois com esse dinheiro você pode comprar todas as lojas da capital. Os membros da seita são imediatamente tomados de raiva e ele pergunta quem o personagem principal pensa que ele é. Quem fica ali parado zombando dele? Alistair ri para os membros da seita ao recém-falecido chefe da seita Thundercloud, Rei. O homem entende que não consegue lidar com ele sozinho porque suas forças estão em níveis diferentes. Depois disso, a personagem principal se vira e simplesmente vai embora, deixando Vanessa e seu companheiro em esplêndido isolamento. A filha do chefe da cidade vivencia emoções incríveis que não sentia até hoje, tentando entender quem exatamente é o protagonista. Avançando no leilão, Britney pergunta por que o personagem principal se recusou a vender a pulseira por 1 milhão de ba, ao que recebe a resposta de que era um presente e que não poderia desfazer-se dela. A garota encolhe as sobrancelhas, percebendo que se ela soubesse disso antes, teria vendido essas joias com prazer. Chegando ao portão onde acontecerá o leilão, nossos heróis são parados pelos guardas, que afirmam que o convite expirou. Confusa, Britney se surpreende, dizendo que não fazia ideia que o convite tinha prazo de validade. O guarda repete rudemente mais uma vez que não os deixará passar e que o convite não é mais válido. Alistair sugere não discutir com os guardas e apenas esperar perto da entrada do corredor. A menina presume que está tudo em ordem com os convites e muito provavelmente alguém subornou os guardas para que não os deixassem passar. Alistair concorda com suas suposições e pede que ela adivinhe quem exatamente pode estar por trás disso. Britney sugere que pode ser Tony, o mesmo homem da seita Ice Sky, acrescentando que ele vem tentando dar em cima de Vanessa há muito tempo, e o personagem principal o humilhou. A pequena Shane pergunta a Alistair se eles poderão entrar, e ele, dando um tapinha na cabeça dela, pede que ela não se preocupe, pois logo aparecerá quem os levará para dentro. Depois de algum tempo, o mesmo homem que viu nossos heróis sendo atacados por ladrões aparece no portão. Britney acaba ficando um pouco assustada ao perguntar a Alistair se ele realmente estava esperando por um homem do puro Palácio do Céu. O personagem principal, sem a menor sombra de dúvida, responde que era exatamente isso que esperava.
A menina explica que se trata de uma seita de primeira classe, muito mais poderosa que as nuvens voadoras e o céu gelado, e também dizem que um dos 3 imperadores do sistema superior iniciou sua jornada com esta seita. Alistair concorda com o raciocínio dela, lembrando também que o dragão negro realmente treinou ali, causando a surpresa da garota por não entender como o personagem principal sabe o verdadeiro nome do imperador. Um homem com uma túnica vermelha percebe nossos heróis e se pergunta por que eles parecem não ter permissão para entrar. O homem aproxima-se do nosso herói, apresentando-se pelo nome de Russell, dizendo que se conheceram numa taberna, ao que o personagem principal agradece por ter resolvido a situação. Russell observa que a força do personagem principal corresponde ao nível da linha livre e este é um indicador muito bom, e também pergunta se ele irá ao leilão. O personagem principal relata que queria estar ali, mas os guardas o impediram, dizendo que seu convite não era mais válido. Os guardas, observando tudo o que está acontecendo, entendem que é melhor não atrasar e acusam Tony, membro da seita Ice Sky, de mandá-los para a morte certa. Decidindo não agravar a situação, eles imediatamente correram até Russell e pediram-lhe tratamento porque não sabiam que esse estranho era seu amigo. Russell olha para eles, declarando que isso é um atrevimento sem precedentes, após o que o chão começa a rachar sob ele. Os guardas continuam implorando por perdão porque erraram, enquanto uma aura e energia incríveis emanam de Russell, e ele nem mesmo se move. O homem declara que Tony é um mentiroso incrível e uma pessoa muito mesquinha e então convida Alistair para acompanhá-lo até o leilão. Enquanto nossos heróis passam pelo portão, os guardas não ousam levantar a cabeça, continuando ajoelhados. Erguendo a cabeça, eles começaram a tossir sangue, pois a mera presença de Russell lhes causou uma enorme quantidade de danos. Finalmente, uma vez dentro da sala de leilões, uma enorme arena cheia de gente se abre diante de nossos heróis. Russell decide perguntar ao personagem principal o que exatamente ele pensa sobre o salão de leilões. Alistair, por sua vez, decide se comportar com muita delicadeza e diz que primeiro quer ouvir o pensamento do mestre. Russell diz que nesta sala existem 5 degraus que correspondem aos 5 elementos elementares e se ativados, mesmo aqueles que estão na linha livre morrerão instantaneamente. Seus guarda-costas percebem que seu mestre começou a apreciar melhor os detalhes e muito em breve todos poderão resistir juntos. O personagem principal se comporta com confiança e com muita calma diz que Russell está enganado porque se for ativado terá tempo de respirar algumas vezes. Tal resposta surpreende bastante o homem, assim como seus guarda-costas, obrigando-o a tratar o personagem principal com maior cautela. A conversa é interrompida pela aparição de Tony, chamando o personagem principal de bastardo, pois as táticas existentes foram desenvolvidas pessoalmente pelo chefe da capital. Ao mesmo tempo que tentava entender como exatamente o personagem principal conseguiu entrar no leilão. Quando Russell pergunta por que ele acha isso um absurdo, ele não responde que o personagem principal se permite dizer todo tipo de bobagem e por algum motivo acredita que há uma lacuna no sistema de segurança do leilão. Russell ordena que Tony não abra a boca por causa de ninharias. Se ele mesmo não sabe, então é melhor ficar calado. Tony começa a mostrar os dentes, pedindo que não possa contradizer o puro palácio do Império Celestial, e agora até mesmo alguns bandidos. Ele aponta o dedo para o nosso personagem principal, dizendo que ele é uma pessoa inútil que só sabe se esconder nas costas dos outros. Russell imediatamente interrompe seu insulto com um grito alto, declarando que não deveria ousar falar assim com nosso protagonista. Depois disso ele lança vários ataques de energia contra Tony, querendo lhe dar uma lição e colocá-lo em seu lugar. O homem cobre o rosto com as mãos, declarando que não só Russell tem defensores. Tony é imediatamente coberto por vários guardas que recebem o golpe. A Tony declara que vai dar uma lição a este jovem e isso não diz respeito ao senhor. Russell imediatamente lança vários outros ataques de energia em sua direção, declarando que eles estão agindo de forma muito imprudente. Os guardas que protegem Tony pedem ao seu mestre que pare porque sua reserva de força já está no limite. Neste mesmo segundo, acontece que um dos ataques ainda conseguiu atingir Tony e acertá-lo levemente. Depois disso, Russell os lembra de não esquecerem no futuro que as crianças não devem interferir nas conversas dos adultos. Um seguidor da seita da Imperatriz e um seguidor dos Celestiais intervêm na conversa e provocam Tony, dizendo que é uma pena que sua amada Vanessa não tenha visto como ele foi tratado. Russell percebe que a conversa com o personagem principal ainda não acabou e fica muito curioso com a falha no sistema de segurança do salão de leilões. Alistair convida Russell para se juntar a ele amanhã, porque o chefe da capital irá até ele no templo dos convidados, e lá ele lhe contará tudo.
Tal afirmação choca todos os presentes, pois não conseguem acreditar que o próprio chefe da capital comparecerá a um encontro com uma pessoa que não conhecem. Até Britney fica completamente encantada e mais uma vez tenta descobrir quem realmente é Alistair. Russell concorda com tal oferta e se oferece para ir até a casa deles e esperar lá pelo início do leilão. Já nas luxuosas arquibancadas, o personagem principal inspeciona o salão de leilões, percebendo que o show está prestes a começar. Após o sinal sonoro, um enorme dragão flamejante aparece no centro da arena, envolvendo todas as arquibancadas com seu grito. A pequena Shani agarra a personagem principal pela manga, dizendo que ela está um pouco assustada, mas o dragão é muito bonito. Depois disso, a filha do chefe da capital, Vanessa, aparece no centro da arena e declara que todos os presentes já esperam por isso há muito tempo e que o leilão começará em breve.